Olá, gente, tudo bom? Prazer, meu nome é Elisier Nascimento, para quem não me conhece. Para quem já me conhece, continua sendo Elisier Nascimento, meu nome não mudou, não tem como mudar. E eu fico muito feliz em hoje a gente estar iniciando a Masterclass do Cristão que Investe. Tá? Uma das coisas importantes que eu preciso que vocês tenham atenção e entendam, que nós temos um roteiro de assuntos que eu gostaria de comunicar para vocês e que é de suma importância. Deixa eu só ver o... aqui. Beleza, aí deu. Não tem som, se bom. Tem gente que está ouvindo? Quem está ouvindo, por favor, escreve ali. Estou ouvindo. Se não tem som é aqui. Hum? Tem que clicar no ícone. Sim, a galera vai ter que clicar no ícone. Entra, Jorge, dá esse suporte. Tem o Jorge, gente, que está aqui nos dando suporte. Para quem está com alguma dificuldade, ele vai, tá ouvindo bem. Então, se tem alguém ouvindo aqui na sala, significa que o problema é com o microfone. Então, você vai ter que habilitar para conseguir ouvir ali. Tá bom? Então, pessoal que estão com dificuldade de acessar, vocês cliquem no ícone, tem incluir áudio aí no celular. Tem o ícone de um microfone e um fone de ouvido. Vocês clicam aí e vai aparecer a solicitação em discar ou conectar via rede móvel ou Wi-Fi. Vocês clicam ali, vocês já vão ter acesso ao áudio e também conseguir falar conosco. Qualquer dúvida, mande no chat que imediatamente a gente vai responder vocês. Boa mentoria. Bora lá então, gente. Seguindo. Bora lá então, gente. Seguindo. Bom, temos pessoas ouvindo, então é exatamente isso que eu falei para vocês, tá, gente? Vou colocar para gravar aqui, tá? Não teremos disponibilidade de gravação, mas a gente faz a gravação justamente para conseguir nos ver o que a gente pode melhorar nas próximas interações, nos próximos ensinos aí que a gente vai querer fazer com o pessoal, tá bom? Então vamos lá, gente. Jorge, cadê o mouse para mim? Entrou alguém aqui. Agora foi. Quem não está ouvindo nada, tem que... Ô Jorge, se a pessoa não está ouvindo, vai ter que falar com ela no chat. Tem um detalhe, né? Se a pessoa não está ouvindo, não adianta falar no microfone, que ela não está ouvindo. Então tem que escrever ali no chat. Vamos lá então, gente. Galera que não está ouvindo. Melhor aqui, vou escrever aqui. Quem não está ouvindo, chama no WhatsApp ali. Quem não está ouvindo, chama no WhatsApp da Cristão. Fechou? Quer dizer, cadê o ar? Ficou faltando. Vamos lá então, gente. Quem não está ouvindo, chama no WhatsApp da Cristão que Investe. Que daí o Jorge consegue assessorar, mandar um tutorial ali que existe para que o pessoal possa fazer isso. Bom, vamos lá, gente. Primeira coisa, né? Valeu por estarem todo mundo aqui. As pessoas participando, o pessoal que ainda não nos conhece. Galera nova chegando. Galera que está conectando pela primeira vez. Muito bom estar com vocês aqui. Deixa eu colocar... Já coloquei para gravar? Já. E assim, como que começa a nossa semana Masterclass do Cristão que Investe? Eu chamo de o propósito da riqueza. Tá? É assim que você começa, entendendo por que Deus quer que você seja uma pessoa próspera, entendendo por que Deus quer que você seja uma pessoa rica financeiramente. Se você entender isso, tudo vai ficar mais fácil no decorrer dessa caminhada. Então, antes da gente começar, deixa eu compartilhar com vocês aqui a minha tela. Show. Já operou? Parou de operar? Francisco Nats, sim, comecei com você. O Francisco está começando agora. Aluno novo. Bom, gente, deixa eu me apresentar para vocês, que eu acho que é a melhor coisa antes de mais nada, né? Quem é o Elisier Nascimento? Quem é esse cara que hoje tem essa iniciativa chamada Cristão que Investe? Quem
quem é essa pessoa que vos fala, né? Então, sou um filho de Deus, gente, que eu entendi o meu propósito e o propósito, né? O meu e o propósito. Por que o propósito? Porque existe um propósito que Deus já estabeleceu para nós. Esse é o mais importante. Então, hoje eu busco viver o reino de Deus na minha geração, tá? Eu busco hoje viver o reino de Deus na minha geração. Não adianta eu querer viver o reino de Deus na geração dos meus pais, dos meus avós. E também não adianta eu querer viver o reino de Deus na geração dos meus filhos, netos ou bisnetos. Não, eu preciso viver na minha geração. Porque é na minha geração em que eles serão impactados e na minha geração em que haverá uma transformação de fato. O que eu vou deixar para os meus filhos? O que eu vou deixar para os meus netos? Uma herança e um legado. E isso é o que eu quero deixar para eles. Uma herança e um legado. Mais importante do que herança, eu quero deixar um legado para eles. Algo daquilo que eles possam se orgulhar e avançar. E para isso eu tive que entender qual que era o meu propósito dentro do reino do Senhor. Então, antes de mais nada, se eu tiver que me definir, dizer quem tu é, eu sou um filho de Deus, que eu entendi o propósito e eu busco viver o reino do Senhor na minha. Vamos lá. Vocês estão conseguindo ver aí, gente, né? E tem alguém mexendo, daí faz riscos na tela. E acaba atrapalhando depois, né? Mas vocês estão conseguindo ver? Bom, também sou empresário. A gente tem alguns negócios hoje se desenvolvendo e como empresário há mais de 20 anos aí atuando. E investidor, como investidor há 9 anos eu estou no mercado. Comecei buscando entendimento, antes de mais nada, conhecimento, e já invisto há algum tempo. Podendo hoje, podemos dizer assim, se eu quisesse viver uma vida razoável, viver uma vida sem transbordar aquilo que Deus tem compartilhado, estaria muito bem, obrigado. Conseguiria viver, de certa forma, muito bem. Mas eu entendi outras coisas da parte do Senhor. Por isso que eu não parei só com o que eu ganho dos investimentos e não parei em uma única empresa, né? Para que a gente possa alcançar e entender o que eu vou falar para vocês aqui hoje, vocês vão entender que vocês vão ter que fluir em áreas de exponencialidade. Também sou trader, tá? Também sou trader, opero no mercado desde 2015 para 2016. Vivi de trader, somente de trader, por mais ou menos 4 anos. Hoje eu tenho uma mesa proprietária em que eu contrato traders para operar para mim. Então, se você opera, é trader, é bom, consegue me mostrar um bom relatório aí, a gente pode sentar e conversar, porque existe dinheiro na mesa para ser operado, tá? Hoje eu já não opero mais como day trader, eu faço as operações de trader, mas não profissionalmente como eu fazia até o ano de 2021, que foi quando eu tirei um ano sabático, tá bom? E eu sou um apaixonado por educação, comunicação e finanças, tá? Eu já fui dono de escola, fui professor, e eu sou muito apaixonado por educação, hoje, principalmente comunicando e falando sobre finanças, tá? E nosso propósito hoje é falar sobre finanças à luz da Bíblia. Tá? Eu falo sobre finanças à luz da palavra de Deus. Eu entendi que a palavra ela é pungente, ela explica muito a respeito de como você consegue ter um retorno financeiro pautado na palavra, né? E isso destravou a minha vida. Eu não sei se para você ou com você já aconteceu isso, mas eu por muitos anos eu vivi, de certa forma, com medo de ser uma pessoa próspera financeiramente. Por muitos anos eu vivi de um jeito que eu não conseguia ganhar muito dinheiro. Eu ganhava o suficiente e achava que aquilo ali estava bom. E por que eu tinha isso? Por medo. A grande verdade era essa, por medo. E eu voltei para Cristo fazem 5 anos. 2018 foi o ano que eu voltei para o Senhor. Mas eu já tinha conseguido resultado financeiro antes na minha vida, embora já tinha quebrado há anos atrás. Quebrei bonito, como eu costumo dizer. Eu me reergui longe dos caminhos do Senhor, né? E tive excelentes resultados financeiros. E quando eu voltei para Cristo em 2018, meu primeiro ano de crise, porque eu vim de uma igreja, eu vim de uma família cristã que ela era muito religiosa e eu tive muitas crenças limitantes. Como assim, Elisério? Traduz aí, explica um pouquinho dessas crenças limitantes. Por exemplo, que rico não vai para o céu, que rico não tem como herdar o reino, né? Coisas relacionadas nesse tipo, que não tinha como a gente conseguir alcançar prosperidade, porque senão perderia a salvação. Para vocês verem como era a situação lá em casa. João Veiga, para de mexer no mouse, João Veiga. E daí não risca a tela aqui para mim. Gente, isso por que eu gosto de falar sobre isso com vocês? Porque isso para mim mudou. Eu levei 1 ano para destravar, para o Senhor liberar na minha vida, para que eu pudesse fluir
financeiramente falando. E quando isso aconteceu, pela misericórdia do Senhor, eu consegui alcançar um 7º estágio de mentalidade que eu vou falar hoje para vocês quais são essas mentalidades das pessoas que querem fluir na presença de Deus. Tá certo? Tá dando... Não, agora deu. Tava dando luz. Então vamos lá. Rapidamente, gente, quando a gente fala de mentalidade, eu quero mostrar para vocês aqui, ó. Quando eu me tornei trader no ano de 2015 para 2016, o meu mentor, a pessoa que me ensinou a operar no mercado financeiro, ela é uma pessoa que hoje que tem quase 20 anos de experiência no mercado. Na época ela tinha um pouco mais de 10 anos. E ela me convidou para que eu fosse um parceiro de expansão na empresa. Eu era aluno já há uns 2 anos. Parceiro de expansão na empresa no Brasil. Então, de 2017, final de 2017 até novembro de 2020, eu estive trabalhando com essa empresa, que hoje, se não é a maior, é uma das maiores do Brasil no desenvolvimento de traders, de mentalidade próspera, de pessoas que realmente querem ter uma renda extra em dólar. Tá? Então, se não é a maior, é uma das maiores do Brasil. Tem mais de 100 mil alunos, está presente em 27 países. Eu era um dos primeiros, um dos pioneiros a expandir isso pelo Brasil. Então eu palestrei praticamente em todas as capitais do Brasil e para mais de 25 mil pessoas tranquilamente. Eu fazia palestras tarde e noite, de segunda a sexta, em diversas capitais do Brasil e cidades adjacentes. E por que eu gosto de mostrar essas 3 fotos aqui? Porque elas têm algo muito peculiar. Primeira delas, essa do canto esquerdo ali, em que eu estou de frente mostrando uma sala lotada, cheia de pessoas que estavam ali muito entusiasmadas. Que cidade é essa? Campinas, em São Paulo. Tá? Onde eu mais tive resultado, todas as salas eram lotadas, com mais de 100 pessoas na sala, e uma energia muito boa. Essa foto maior aqui do lado, ela já é um outro local. Que local é esse, Elisé? Ela é Vitória, no Espírito Santo. Eu não sei se você sabe, mas Vitória, no Espírito Santo, é um local em que tem muito crente, gente. Tem muito cristão lá em Vitória, no Espírito Santo. É algo surreal da quantidade de crentes que tinham lá. E muito cristão adventista, inclusive. Então, desligando o microfone. Aí. Uma cidade adventista. Então a galera não queria trabalhar nem estudar no sábado. Né? Você já sabe como que é a galera que é adventista ainda. Não participavam das aulas de sábado. E essa de baixo aqui, essa turma de baixo aqui, gente, eu vou pedir que vocês deixem o microfone de vocês no mudo, tá? Gedivaldo, eu vou pedir que você deixe no mudo. Já coloquei aqui para ti, tá, querido? Beleza. Então, essa de baixo aqui já é aqui no Rio Grande do Sul. Precisamente Caxias do Sul. E Caxias do Sul não tinha muitas turmas, não tinha muitas pessoas no primeiro dia. Essa foto aqui é do primeiro dia, não tinha muitas pessoas. Umas 30 e poucas pessoas tinha nessa sala. Ok, eu fiz uma explicação, gente, por mais de 1h40, né? É o tempo que durava a minha palestra. Mais de 1h40 eu fui ensinando a galera e mostrando várias coisas importantes a respeito do mercado. E, pasmem vocês, no final, praticamente 20 e poucas pessoas, acho que umas 25 pessoas vieram para frente e começaram a me fazer várias perguntas. Mas muita pergunta. Nunca tinha acontecido isso, de muita gente me fazer pergunta realmente a respeito da profissão trader, do mercado financeiro e tal. Eu achei legal, né? Algumas perguntas eu já tinha falado, repeti as respostas para eles, mas tudo certo. E eu pensei, cara, aqui vai ser o local onde mais vai ter aluno matriculado, porque na primeiro dia 25 pessoas vieram, com certeza vão querer participar da imersão que nós tínhamos no final da semana. E pasmem, não, foi a cidade onde menos teve alunos interessados em se tornar, em conhecer a profissão. Só que, eu não sei se vocês sabem, o Rio Grande do Sul no ano de 2018, 2019 principalmente, era conhecido como o Egito do Brasil. Você sabia disso? Por que o Egito do Brasil, Zé? Porque era a região onde mais tinha pirâmide financeira no Brasil. Teve Colibri, teve Indil, teve Unique Forex, teve Bebom, teve D9, Dindealer, tudo, se não começou aqui, os principais líderes eram da região. E Caxias do Sul, só Caxias do Sul, tomou um prejuízo de mais de R$1 bilhão numa pirâmide ali do Vale dos Sinos. Somente Caxias do Sul. Então, só para vocês terem uma ideia de que eu imaginei que essas pessoas quisessem sair dessa furada. No dia que eu dei mentoria, inclusive, tinha uma palestra de uma pirâmide do lado da minha sala, para vocês terem uma ideia. E eu fiquei entusiasmado. Cara, como que essa galera quer fazer um negócio, quer colocar dinheiro, mas não quer aprender como fazer isso por elas mesmas? E aí eu comecei a lembrar de uma coisa muito característica, uma diferença muito grande entre o paulista e o gaúcho. Qual é a principal diferença dos dois?
paulista, gente, se você oferece qualquer negócio para ele, qualquer oportunidade de negócio, ele vai olhar para você e vai dizer assim, ó, cara, gostei, quero fazer. Ele não fica te enrolando, é papo reto. Gostei, quero fazer. Tem mais alguém fazendo? E aí se você disser, não, tu é um dos primeiros, pá, ele festeja, ele comemora, uau, que legal, eu sou o primeiro. Agora, o gaúcho, se você oferece qualquer coisa pro gaúcho, eu sou gaúcho, por isso que eu falo disso, tá? Porque eu já fui assim, graças a Deus me libertei. Você oferece qualquer coisa pro gaúcho, a primeira coisa que o gaúcho quer saber, quem é que tá fazendo? Quem é que sabe? Né? Quem é que tem esse negócio? Ele quer uma referência. E se não tiver ninguém, ele não quer saber. Entendeu? Se ninguém fizer, ele não quer participar. E se tiver alguém fazendo, a primeira coisa que ele quer saber é quanto que o outro está ganhando. Ele não quer saber quanto que ele pode ganhar, ele quer saber quanto que o outro está ganhando. Eu não estou dizendo que dos cristãos são assim, tá? O cristão gaúcho não é assim, não. O cristão gaúcho não é assim. Estou dizendo que o gaúcho em si, mas o cristão gaúcho é diferente. Tem nada a ver, tá? Mas só para vocês ilustrarem essa foto que eu estou mostrando aqui para vocês. Então existe uma certa experiência, gente, de falar com pessoas, de falar com negócio. Eu tenho ódio de pirâmide financeira. Eu tenho ódio, eu tenho raiva de pirâmide financeira. Isso é uma coisa que Deus não trabalhou ainda no meu coração. Com eles, para mim, não existe misericórdia, tá? Eu tenho muita ira mesmo com relação a essa galera das pirâmides financeiras, assim. Não gosto, não me desce muito bem. Mas Deus ainda vai trabalhar no meu coração, vou ter um pouquinho mais de misericórdia, né? Eu não gosto de pirâmide, não gosto do piramideiro, do cara que faz o negócio da pirâmide, certo? Então, é importante vocês entenderem, e uma das coisas mais importantes ainda, vocês têm que conhecer o meu coração. Aqui hoje vocês vão conhecer o meu coração, gente, porque uma das coisas mais importantes, eu só vou ensinar pessoas que entenderem e conhecerem o meu coração com relação a isso, e eu só vou ensinar pessoas a ganharem dinheiro, a multiplicar dinheiro, a ter uma virada financeira na sua vida, se vocês entenderem o propósito que Deus tem na riqueza. Porque se não tiver isso, cara, não vai fluir. Entendeu? Eu abri mão, eu tinha clientes milionários, que eu dava consultoria para investir, para comprar criptomoeda e tal. Fiz muita gente ganhar dinheiro, gente. Uma das razões pela qual a Cristão que Investe nasceu foi porque no final do ano de 2021, início do ano de 2022, eu fiz caras ganharem muita grana. Muita grana mesmo. Quando eu falo muita grana, é tipo, o cara botou 50 mil, 100 mil reais e fez 50 mil, 100 mil dólares e fez 1 milhão, 2 milhões, 5 milhões de dólares. Tá? Não foram poucos, foram muitas pessoas. E eu me questionava muito, dizia, Deus, por que esses homens ímpios, porque eu almocei e jantei com alguns deles, e a vida deles era a mais miserável que eu já conheci, porque eles só tinham, eles eram tão pobres, mas tão pobres que a única coisa que eles tinham era dinheiro, mas não tinham esposa, as que tinham eram doentes, depressivas, à base de remédio, um filho com cada mulher, né? Só sabiam falar de conquistas, carro, avião, barco, viagens, ou de outras mulheres que eles conquistavam, adultério, prostituição, droga, promiscuidade, mas dinheiro os caras sabiam fazer, mano. Eu ficava confuso com isso, pô, como esses caras conseguem fazer dinheiro? Não tá certo isso, né? E eu meio que comecei a ter uma crise com Deus, eu disse, por que um crente, por que a pessoa que professa o teu nome não consegue avançar financeiramente e o ímpio consegue? E por alguns dias eu fiquei questionando muito a Deus, e Deus me respondeu. Deus me respondeu, a primeira resposta que ele deu, Deus me disse assim, filho, você sabe que está escrito no livro de Oséias, que o que acontece com o povo porque lhes falta conhecimento? E eu lembrei, eu disse, sim, Senhor, o povo morre, o povo vai perecendo, né? Perecer é morrer aos poucos. É, por isso. Então o meu povo perece porque lhes falta conhecimento. Tá? Eu sei que, gente, eu gosto de teologia, tá? Eu gosto de Bíblia. Tenho 3 faculdades de teologia que eu me formei antes de ter me afastado dos caminhos do Senhor, do qual eu fiquei 11 anos. Eu amo a palavra de Deus, mas assim, eu quero que você entenda que a palavra de Deus ela é viva e eficaz e, principalmente, ela tem um entendimento objetivo para os nossos dias de hoje. Então, o povo não só perece, mas também perece. Mas não só perece porque falta conhecimento a respeito da palavra de Deus. O povo que é de Deus, que tem conhecimento da palavra, ou não tem esse conhecimento, vai perecer porque lhes faltam outros conhecimentos que têm que estar subjugados, ou seja, submetidos ao conhecimento master da palavra. Conhecimento maior que a Bíblia. E ela vai te dando a base para que você vá entendendo os demais conhecimentos que vão vindo e vão aparecendo ao longo da nossa vida e da nossa formação. Então, eu quero que você entenda algo aqui hoje. Eu vou fechar aqui para que vocês consigam me ver. É importante, gente. É importante que vocês conheçam e entendam, porque Deus me respondeu isso.
E outra coisa que Deus me respondeu foi o seguinte, só um pouquinho, Jorge, olha só, eu estou aqui, mas eu não estou lá na tela. Tá. Eu quero que vocês entendam o seguinte, a primeira coisa que Deus falou foi, se a segunda, qual que ele disse? Deus me disse assim, o povo não está sabendo prosperar, multiplicar, porque tu não está falando, filho. Abre a boca e fala, abre a boca e compartilha, fala daquilo que eu já tenho feito na tua vida, fala daquilo que eu tenho compartilhado contigo, dos conhecimentos que tu está tendo, daquilo que tu está desenvolvendo, fala disso. E aí, por causa disso, nasceu a Cristão que Investe. Uma empresa com princípios e propósito de destravar a mentalidade do povo de Deus para que vocês venham prosperar e avançar nesse conhecimento. Ok? Se você não está querendo, se você não é esse o teu propósito, se você não quer entender como prosperar à luz da Bíblia, se você não quer destravar a sua vida, sair de uma vida de maldição, de dívidas, ou o maior inimigo do crente, a ganância. Por que a ganância, Eliezer? Porque, gente, pasmem vocês, eu conheci muitos, até igrejas todos os membros de uma igreja que botaram dinheiro em pirâmide financeira. E eu digo assim, duas coisas acontecem com um crente. Ou ele tem medo de ganhar dinheiro, ou na primeira porta que dá para ganhar dinheiro, ele acha que é de Deus. Por que você diz isso, Eliseu? Porque muitos cristãos achavam que por estarem ganhando dinheiro numa pirâmide, isso era de Deus. Muitos achavam isso. Não foi um nem dois, eu conheci muitos que achavam isso. Que era uma porta do Senhor. Gente, e não tem nada a ver. Porque a Bíblia vai dizer o seguinte, que o dinheiro vai vir depois de trabalho. Com o suor do teu rosto ganharás o teu pão, para comeres. Só que eu quero que você entenda também uma coisa. Tem que ter trabalho para ter dinheiro. Só que não precisa ser um trabalho que tem labor. Entenda, naquela época, quando Deus disse isso, a única coisa que o homem tinha como recurso para ganhar algo era agricultura. Então eu quero que você entenda e pense na seguinte maneira, tá? Como que o homem fazia agricultura? Ele cavava com as próprias mãos no começo. Depois ele desenvolveu lá uma enxada, né? Vamos dizer uma enxadinha assim, e cavou com a enxada, para, né, criar o suco. Aí ele desenvolveu um arado. Aí ele empurrava o arado, né? De algum jeito ele ia empurrando ou trazendo o arado. Aí ele lembrou que podia botar um animal, daí ele pegou o animal e puxou aquele arado. Então, o que aconteceu? À medida que o homem foi se desenvolvendo e entendendo, ele foi melhorando a forma com que ele conseguia fazer a agricultura acontecer. Fazendo isso, desenvolvendo isso, ele foi descobrindo novas maneiras. Por exemplo, com um arado, ele fazia um suco na terra. Mas com 2 arados era 2 sucos. Então, ele levava metade do tempo para fazer algo que ele estava fazendo naquele momento. Primeiro ponto. Primeira situação importante de você observar. Segundo, hoje, o homem precisa estar com um boi, uma carroça de boi? Não. A agricultura continua. Hoje, o trator, em algumas fazendas, não tem nem mais motorista. Então, eu quero que você entenda, meu irmão. Você não precisa ter labor para ganhar dinheiro. Você precisa ter um trabalho inteligente. É isso que eu quero que você acabe entendendo. Porque você só vai acessar a riqueza quando a tua mentalidade destravar e entender. Mano, se eu estou gastando 8 horas para ganhar X e eu posso gastar as mesmas 8 horas para ganhar 2 vezes X, por que você não está fazendo isso? Entendeu? Por que você ainda não está ganhando 2 vezes mais do que você ganha? Por que você não está ganhando 1,5 vezes mais do que você ganha? Por que você está acomodado? É isso que você vai aprender nessa mentoria de hoje. Como que Deus quer que você seja destravado para viver o melhor de Deus nessa terra? Porque existe o melhor de Deus nessa terra para você. Saiba disso, tá bom? Vamos seguir aqui. Deixa eu compartilhar com você de novo. Beleza. Agora está na tela que eu queria. Então, o propósito da riqueza. Deus quer que você fique rico financeiramente, tá? A pergunta é, por que Deus quer isso? Você já se perguntou? Tá. Porque agora nós vamos aprender e vocês vão entender por que Deus quer que você seja uma pessoa próspera financeiramente. Tá bom? Nós vamos aprender ao longo dessa mentoria. Primeira pergunta que eu faço para você é a seguinte, tá? Para que a gente entenda como executar esse propósito de Deus, o que nós temos que entender? Nós temos que entender o seguinte, como que nós aprendemos a ganhar dinheiro? Essa é a pergunta que fica agora. Como que você aprendeu a ganhar dinheiro? Eu vou responder, que eu sei, porque foi da mesma forma que eu aprendi. Nós aprendemos da seguinte maneira. Nós tínhamos que estudar de novo, passar de ano, estudar, passar de ano, estudar, passar de ano.
terminar o nível fundamental, estudar, terminar o nível médio, estudar para uma prova, para passar no vestibular e entrar numa faculdade. E aí a gente escolheria uma profissão nessa faculdade. E a gente ia estudar, passar de semestre, estudar, passar de semestre e tal, ter uma profissão e trabalhar para os outros. Alguém aprendeu diferente aqui? Se alguém aprendeu diferente, por favor, manifesta com a mão aqui, você que está me vendo. Se você aprendeu a ganhar dinheiro de uma forma diferente, por favor, manifesta com a mão, quero ver. Quero te conhecer. Quem aprendeu a ganhar dinheiro diferente aqui, que não tinha que ter carteira assinada, que não tinha que trabalhar para os outros? Fala no chat aqui, levanta a mão e diz assim, eu aprendi diferente. Eu aprendi que eu seria rico desde cedo. Todo mundo aprendeu desse jeito, gente? Foi assim? Então, beleza. Assim, ó, Max aprendeu assim, beleza. É isso aí, gente. Eu com 8 anos de idade, eu fui ser camelô no centro de Porto Alegre com a minha mãe. O Elisier, grande Elisier, no meu xará, já esteve participando aqui com a gente. Isso aí, beleza. Eu ouvi alguém falando sobre ser camelô, eu também fui, tá? Com 8 anos de idade. Então, assim, o que eu te digo, tá? Se você não quer destravar e desenvolver, gente, nem me ouve, poupa teu tempo. Vai ver o jornal, vai escutar um louvor e tal. Mas se você quer aprender hoje algumas coisas, a primeira coisa que eu vou mostrar para você é justamente isso, a forma que você aprendeu a ganhar dinheiro, tá? E você aprendeu a ganhar dinheiro de duas maneiras. Simplesmente, você aprendeu a ganhar dinheiro de duas maneiras, tá? E Provérbios vai dizer o seguinte, assim como você pensa na sua alma, assim você se torna. Se você acha que para ser rico você vai fazer isso só ganhando dinheiro da maneira que você aprendeu, desculpa, você está errado, você não vai conseguir. Mas, se você pensa que você só pode fazer desse jeito, você vai ficar desse jeito. Então, se você não entender algo, que se você quer resultado diferente na sua vida, você precisa ter atitude diferente, você sempre vai ter o mesmo resultado. E Albert Einstein disse que uma das maiores insanidades do homem é querer ter resultados diferentes na sua vida fazendo a mesma coisa. Fazer a mesma coisa vai te dar os mesmos resultados. Então, se você quer ter um resultado diferente, começa assim, ó, começar a pensar diferente. Se você aprendeu a ganhar dinheiro de um único jeito e até hoje você não conseguiu destravar, viver uma vida de abundância, ter o seu primeiro milhão, o segundo milhão, seus, 10 milhões, e principalmente dentro do propósito de Deus, existe uma coisa que precisa mudar. Então a gente precisa recalcular a rota a partir de agora, tá bom? Preciso que você se ligue nisso. E a grande questão é, qual que é a diferença, Eliezer, que você está falando? Eu quero que você entenda o seguinte, para que você destrave e chegue no nível que Deus tem para a sua vida, você precisa aprender que para governar, você precisa tomar decisões. Porque o homem rico, o homem que é próspero financeiramente, ele é um governante nessa terra. Ele tem governo. E o governo está estabelecido por Deus para o homem lá em Gênesis. Deus estabeleceu o governo para o homem lá em Gênesis. Tá? E reestruturou essa possibilidade com Jesus. Tá certo? Porém, ou você vive de condição, ou você vive de decisão. Você já parou para pensar que quando você trabalha numa empresa, lá no seu trabalho, você não ganha o que você quer? Você ganha aquilo que é possível você ganhar. Concordam comigo? Você não consegue ganhar o que você quer, você ganha o que é possível você ganhar. E essa possibilidade que você está vivendo se chama de condição. Você não consegue chegar lá no seu chefe e dizer assim, eu quero ganhar o dobro do que eu ganho. O máximo que vai acontecer é dar uma risadinha e bater nas tuas costas. E pode ser o mínimo, né? O máximo que pode acontecer é dizer assim, então passa lá na RH e vai escolher outra empresa para você escolher quanto você quer ganhar. Aqui eu vou te pagar aquilo que o mercado paga, vamos dizer assim. Né? Eu nem vou entrar na questão de oferta e demanda, questões de mercado, porque não é isso. Mas eu quero que você entenda isso. Por que você ganha o que você ganha hoje? Por que você tem o resultado financeiro que você tem hoje? Porque você vive de condição, você não vive de decisão. E olha só, o trabalho árduo e inteligente produz lucro, mas a conversa fiada leva à falta e à pobreza. Olha só, Provérbios está dizendo que o trabalho árduo e inteligente produz lucro. Olha que interessante, ele não produz salário. Olha que louco isso, né? Ele não produz salário, ele produz lucro. E normalmente quem vive de condição vive de salário. Já parou para pensar nisso? Normalmente quem vive de condição vai viver de salário. Entende? Mas a Bíblia vai dizer que o trabalho árduo e inteligente vai produzir lucro.
Mas aquela pessoa que fica conversando, falando, eu vou fazer amanhã eu começo. Não, pode deixar, não, porque o dia que acontecer, porque o dia que o governo mudar, porque o dia que eu for promovido, porque o dia. Cara, conversa fiada, velho. Você vai viver pobre. Né? E nós vamos entender hoje o termo pobreza, o que ele significa. Tá? Olha que interessante. Veja se você não se identifica com a corrida dos ratos, que é o cara condicionado. Como é que é a corrida dos ratos, Elisé? Esse cara trabalha para ganhar dinheiro, para pagar contas, até que ele fica sem dinheiro, então ele trabalha de novo para ganhar dinheiro, para pagar conta, até que ele fica sem dinheiro, trabalha de novo, e assim ele vai vivendo nesse ciclo chamado corrida dos ratos. Responde para mim aqui, quem está vivendo essa corrida aí? Quem está nessa corrida dos ratos? Escreve aqui, eu. Escreve aqui no chat, eu estou vivendo essa corrida dos ratos. Escreve aí, eu. Escreve para mim, eu estou vivendo essa corrida, Elisé. Infelizmente eu estou vivendo. Só para mim contabilizar isso. A ideia é que você saia da corrida dos ratos, tá? Mas é uma decisão. Você pode querer continuar vivendo assim e tá tudo certo. Cada um, tá? Jorge, fez a chamada? Não. Quero a chamada na nossa lista aí. Não vi ninguém em verde aí, por isso que eu tô te perguntando. Tá. 9 horas já começa. Inscritos e reinscritos. Isso, gente, vamos escrevendo aí. Mas vamos lá. A minha ideia é que ajude vocês a sair dessa corrida, tá bom? Então, vamos lá, gente. O que nós precisamos entender? Tá? Primeiro, aonde nós estamos. Tá? Primeiro, você tem que entender onde você está. Tá? E por que você está. Tá? Por que você está? Por que você... Ó, que interessante aqui, a Camila. Faz um mês que decidi sair do trabalho. Fiquei lá por 12 anos e 4 meses. Minha nossa, quase sócia. Sócia minoritária da empresa. Quem dera, né? Mas vamos lá, gente. O que nós vamos entender, então? Se você quer sair dessa corrida dos ratos, a primeira coisa que você precisa entender é por que você está nela. Tá? Por que você está nela? Porque te falta conhecimento. Tá? Você foi condicionado. Você foi condicionado a viver nessa condição. Por quem? Pelos seus pais. Infelizmente, quem condicionou você a viver isso foram os seus pais. Por que eles me condicionaram? Meus pais não me amam, eles eram. Meus pais não gostam de mim, gostam. Seus pais te amavam, tenho certeza disso. Ou a pessoa que te criou, com certeza ela te criou com muito carinho, muito amor. Ou pelo menos deveria ter feito isso. Mas ela, por não conhecer, ela não poderia dar o que ela não tinha. Por não conhecer, ela não poderia dar o que ela não tinha. Gente, para vocês terem uma ideia, hoje, eu tenho pais que estão obrigando os filhos a fazerem faculdade. Só que 70% dos cursos superiores que as pessoas estão ensinando hoje na faculdade, em 10 anos eles não vão ter utilidade nenhuma. 70% dos cursos superiores ensinados nas faculdades hoje, em 10 anos, eles não terão utilidade nenhuma. Sabiam disso? E tem pai obrigando o filho a entrar na faculdade hoje, a ter um diploma. Só que eles não estão entendendo que o mercado, a demanda de emprego não está indo para esse lado, cara. Não está indo na formação superior. Então, os teus pais te obrigaram, e às vezes não foi o pai, né? Foi a necessidade. Né? Você teve que trabalhar muito cedo, você teve que sair de casa muito cedo para começar a ter resultados, né? Para ajudar a trazer dinheiro para dentro de casa. Então, não foi só os pais, a necessidade também te empurrou para esse lado. Então, eu quero que você pare e pense um pouco a respeito disso. Tá? Por quê? Porque a Bíblia fala o seguinte... E o meu argumento com vocês e o meu direcionamento vai dizer o seguinte assim, ó, a Bíblia vai falar assim, ó, vocês serão enriquecidos em todas as áreas das vossas vidas. Quando a Bíblia fala todas as áreas, gente, é todas as áreas, não é algumas áreas, são todas as áreas. Vocês serão enriquecidos em todas as áreas. Então, existem as áreas primordiais, né? A área espiritual, você tem que ser uma pessoa rica espiritualmente falando, não vou entrar no mérito, deixo os pastores de vocês, não quero entrar nesse mérito com vocês. Vocês têm que serem pessoas enriquecidas familiarmente, nos laços familiares, né? Tem que ser laços que produzam vida. A riqueza de uma família é a vida que ela produz, né? Nos laços sociais, nas questões emocionais e nas questões financeiras.
tá certo? Isso a Bíblia está afirmando. Eu estou falando de algumas áreas. Não estou falando ainda da área da saúde, não estou falando ainda da área cognitiva, na área de desenvolvimento intelectual, mas Deus quer que você seja uma pessoa enriquecida em todas as áreas, tá bom? Mas olha só, por que você está dizendo isso, Eliezer? Deuteronômio 8,18. É 8,18? Enfim, se você errar, depois eu mando para vocês aí, mas está em Deuteronômio. Se eu não me engano, capítulo 8, versículo 18. Olha o que a palavra diz aqui. Ó. Lembrem-se do Senhor, o seu Deus, pois é Ele que dá a vocês a capacidade de produzir riqueza. Gente, você tem tudo aí que você precisa. Deus já deu para você tudo o que você precisa para ser uma pessoa rica em todas as áreas. A capacidade Deus já colocou dentro de você. Já está dentro de ti. Agora, existem vários sabotadores. Várias situações que eliminam que você avance, com que você se desenvolva. E é isso que eu quero que você entenda para que você seja ativado para a prosperidade. Porque assim, ó, se eu ensinar vocês a investir, se eu ensinar vocês a mexerem com criptomoedas, se eu ensinar vocês a profissão de trader, se eu ensinar vocês sobre empreendedorismo, que são áreas de exponencialidade financeira, mas você não ativar essa capacidade dentro de você, mano, você vai dar voo de galinha. Você não vai dar voo de águia. Então você precisa ser ativado para ir para um outro patamar. Você está entendendo? Você precisa. E qual é a ativação que você precisa? O que Deus está na palavra do Senhor. O que Deus já estabeleceu na palavra dele. Capacidade de produzir riqueza. Já está na Bíblia. Já está estabelecido na palavra dele. Vocês entendem? Já está ali, mano. Não precisa muito longe. Já está na palavra. Quando você entende isso, você se ativa. E aí as coisas vão começar a fluir. Agora, para que isso aconteça, vamos lá. Se você não sabe aonde está, não saberá escolher o melhor caminho para chegar aonde você quer ir. Por que você diz isso, Eliezer? Vamos lá. Tem algumas pessoas que eu consigo ver aqui na tela. Eu vou dar o exemplo aqui, ó, para vocês entenderem o que eu quero dizer. Eu tenho aqui Aqui, deu. Eu tenho o Hugo Cassel aqui na minha frente e tenho o Nilson Salles. Tá? Vou pegar os dois aqui, que foram os primeiros que eu vi aqui. O Hugo está em Nova York e o Nilson está em Joanesburgo. E eu estou no Brasil. E todos nós queremos ir para o Japão. A gente vai pegar o mesmo caminho? Assim é não. Sim ou não? Não. Cada um vai pegar um caminho diferente. Mas para pegar o caminho diferente, todo mundo tem que saber onde está. Correto? Assim é não. Ok. Vamos descobrir aonde vocês estão nesse caminho financeiro. Qual é o lugar que você se encontra? Sabe por quê? Porque dá para definir de uma forma bem simples. Eu aprendi isso há alguns anos e sempre fiquei muito encantado com essa possibilidade. Você define por isso. Ó. Você já ouviu falar do quadrante do fluxo financeiro do dinheiro no mundo? Se não viu, está vendo aí agora. O que é o quadrante financeiro do fluxo o que é o quadrante do fluxo financeiro, Eliezer? É por onde o dinheiro se movimenta, tá? E percentualmente como que ele se movimenta e a forma como o dinheiro ele é produzido. Em 4 áreas. Do lado esquerdo, vocês vão ver aqui, ó, o quadrante do empregado. Quem é o empregado? O empregado é aquele que está na zona de sobrevivência. Esse é o cara que está na zona de busca segurança. Ele tem medo. Ele foi criado todo protegido, dizendo que só tinha uma forma de ganhar dinheiro, todo cheio de condição, que não existiam outras maneiras. E ele é um cara que busca segurança. Não, eu quero ganhar um salário mínimo. Eles deram um salário mínimo para mim. Esses dias ontem, sexta-feira, eu entrevistei uma moça. Eles disseram assim, não, eu quero ganhar um salário mínimo porque a gente precisa e tal, não sei o que. E eu digo, sério que você quer ganhar só isso? Né? Mas para pessoas para trabalhar comigo, elas têm que ter ambição. Primeiro, porque elas no máximo que elas vão ficar trabalhando comigo de carteira assinada vai ser 3 meses. Depois eu quero que ela abra um MEI para ser minha parceira de negócio. E futuramente, se der, ela vai ser minha sócia ou meu sócio. Para trabalhar comigo tem que ter essa mentalidade, esse objetivo, porque não rola. Eu não quero ter empregado. Mas é que a gente tem conta, não sei o que. Vocês estão entendendo? É a pessoa que está aqui, ó, na zona de sobrevivência. E essa pessoa, ela troca tempo e esforço por dinheiro. Se ela trabalha, ela recebe. Se ela não trabalha, ela não recebe. Eu acho isso um pouco preocupante, mas é a realidade de 60% das pessoas no Brasil, em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, no Brasil não, é no mundo. 60% das pessoas no mundo estão aqui, ó, nessa zona. Tá? Depois é a zona aqui de baixo, a do autônomo ou do profissional liberal. Ele está na zona de esgotamento. Por quê? Porque esse cara trabalha mais do que 8 horas, óbvio.
né? Trabalha mais do que 8 horas. O empregado pode trabalhar mais do que 8 horas? Pode, mas ele não vai conseguir trabalhar 20 horas por dia, todos os dias. Não vai ter condições físicas para isso. Então trabalha 10, trabalha 12, mas a remuneração não é das melhores. Uma vez eu vi um dado que o número que você ganha, se você fosse montar um negócio para fazer o que você está fazendo, você ganharia no mínimo 5 vezes mais. Se você fizesse com a mesma disciplina, com o mesmo empenho, sabe, bater o seu próprio cartão para você mesmo, bater cartão para você mesmo, você ganharia no mínimo 5 vezes mais, tá? Isso você sendo razoável, tá? Se você for razoável para baixo, se você for mediano, é de 8 a 10 vezes mais. Se você for excelente, 20 vezes mais você ganharia, tá? Porque você não estaria em nenhuma dessas áreas, você montaria algo que nós chamamos de dono de um negócio, que é a zona de desempenho. Mas o autônomo, qual a diferença do autônomo e do empregado, Eliezer? É que o autônomo está na zona de esgotamento, ele é empregado do próprio CNPJ. Sabe por quê? Porque ele trabalha, ele não tem um negócio, ele tem um serviço. Entendeu? Ele tem um serviço. Ele não tem, ele faz do jeito que dá. Ele não faz o melhor que pode. Ele faz do jeito que dá. E ele mensura o que ele está ganhando no negócio dele. Ele mensura, sabe como? Porque se ele ganhar um pouquinho a mais do que ele ganhava na empresa, já está bom, porque ele não tem patrão. Não tem ninguém mandando nele. Você está entendendo? Então ele está nessa zona aqui, na zona de esgotamento. Né? Agora tem um detalhe, ficou doente. Não conseguiu mais desenvolver o negócio que ele está fazendo. O que acontece? Ou ele teve que se ausentar e deixar o negócio na mão de empregado. O que acontece? Normalmente os negócios desabam. E aí ele não tem dinheiro. 35% da população no mundo está no lado aqui do autônomo. 35% da população no mundo está como autônomo, gente. E agora nós temos aqui, ó, zona da liberdade. Esse cara é dono de um negócio. Então o que eu quero que você entenda aqui? Ele está na zona de desempenho. Ele cria um sistema de trabalho, um método de trabalho, que esse método e esse sistema vai gerar dinheiro para ele. Então ele investe na empresa. Intelectualidade, ideias, ele aprimora, ele desenvolve, ele roda um MVP redondo, ele melhora esse MVP, ele cria um negócio, ele duplica esse negócio. Ele não está vinculado a ser o cara da operação, ele está na estratégia do negócio. No máximo um tático. No começo esse cara aqui está aqui, ó, na zona de esgotamento, ele entra aqui, mas ele busca continuamente formas de sair da zona de esgotamento e montar um negócio que ande sem a presença dele. Gente, por muitos e muitos anos eu já fui empregado. Poucos anos da minha vida eu fui empregado. Acho que não dá 5 anos, se eu não me engano. Tá? Mas por muitos e muitos anos eu tive aqui, ó, como empresário na zona de esgotamento. Por muitos e muitos anos. Já quebrei a cara feio. Já fiz negócios que não deram certo, que não foram para frente. Mas eu sempre busquei estar aqui, ó, nessa zona aqui, ó. Zona de negócio, zona do desempenho, sempre. Uma coisa eu aprendi, que por exemplo, quem é que ganha mais dinheiro? O dono de uma farmácia ou o dono de uma rede de farmácias? Quem é que ganha mais dinheiro? O dono de uma farmácia ou uma dona de uma rede? Quem é que ganha mais? Escreve no chat aí, gente, para vocês me ajudarem aqui, para ver quem é que tá me ouvindo mesmo. Quem é que ganha mais? O dono de um posto de gasolina ou o dono de uma rede de postos de gasolina? Quem ganha mais? Quem ganha mais? O dono de... uma máquina de sorvete ou o dono de 100 máquinas de sorvete? Então é isso que nós temos que entender. Por muitos e muitos tempos eu queria ter um negócio e que esse negócio multiplicasse ele por vários lugares. Só que isso dá muito trabalho. Mas não é trabalho externo, é trabalho interno. À medida que eu vou crescendo, o meu negócio vai crescendo. E aí o empresário, o empreendedor, esquece que ele trabalha 8 horas no negócio e 8 horas em si mesmo. O cara que está começando. Você vai gastar 16 horas por dia no mínimo, mano. Eu tenho empresários aqui, se tiver empresários aqui que não concordam com o que eu estou dizendo, eu quero te conhecer, por favor. Se apresenta. Mas se eu tenho empresários aqui, diz aqui, eu sou empresário. Ele escreve aqui, escreve a palavra empresário, dono de um negócio. Tá? Você precisa entender, cara. Você tem que criar um mecanismo para fazer a coisa acontecer. E por muito e muito tempo eu tentei fazer isso, confesso para vocês. Tá? Só que nessas tentativas, eu sou um cara, né, metido, eu descobri essa zona aqui, ó, a zona do investidor. E qual que é a diferença da zona do investidor para a zona do cara que tem um negócio? A diferença é que esse cara, ele trabalha de 7 a 15 anos no negócio dele. Para daí começar a sobrar dinheiro e aí ele busca outras alternativas de ganhar dinheiro. E aí normalmente esse cara se torna um investidor. Tá? Hoje esse número está diminuindo, assim, de pessoas que têm negócio e já estão investindo, mas ainda é muito pouco. Para vocês terem uma ideia,
A população do Brasil hoje, nós temos 8 milhões de pessoas que investem na Bolsa de Valores. 8 milhões somente. Somente 8 milhões. 8 milhões e pouquinho, tá? Isso é 4% da população. É muito pouco, gente. Lembrando que da quantidade da população ainda é muito menos que investe, né? Que coloca o dinheiro para trabalhar para eles, então é menos de 1% dos empresários investem quando estão desenvolvendo ainda um negócio que não cresceu. E dizer, e por que leva de 7 a 15 anos? Porque é o tempo de maturação de qualquer negócio, para que ele fique sadio, para que ele possa ser pungente. Se você está há 20 anos fazendo a mesma coisa e não está tendo tempo para viver, não está aproveitando, se você se ausentar e o negócio cair, cara, você não está na zona de desempenho, você está na zona de esgotamento. Então começa a repensar sobre isso, tá bom? E na zona do investidor, Elisir, que essa zona eu conheci há 9 anos atrás. Na verdade, o primeiro contato que eu tive com ela foi há 13 anos atrás, que foi em 2010. Mas que eu me despertei para ela, que eu quis conhecê-la, ela foi 9 anos. Que eu me tornei investidor, de fato, há 8 anos. Comecei a investir e colocar o meu dinheiro lá. Fiquei mais ou menos um ano me preparando, estudando a respeito. Isso, gente, é muito importante falar para vocês, por quê? Porque essa realidade mudou a minha vida, mudou a minha história, né? Só que tem um vídeo que rola do Steve Jobs, que ele foi paraninfo numa turma de Stanford, em que ele diz assim, cara, faça tudo o que tiver para você fazer, aprenda, desenvolva, seja curioso, principalmente quando tu é novo, sabe, quando mora com teus pais, quando tu tem oportunidade, cara, te dedica naquilo. Se tem uma pessoa que pode te ensinar, que pode te ajudar, pergunta pra ela tudo. Cara, se eu fizer desse jeito, e se for assim, e se for assado, me dá uma ajuda, me dá uma ideia. Suga dessas pessoas e tenta fazer. Sabe por quê? Porque você fazendo isso, você vai conseguir botar pontos na tua vida. E quando você tiver um resultado acima da média, você vai ver que os pontos anteriores conectaram uns nos outros. Eu tive resultado financeiro em 3 anos no mercado de investimento. 3 anos. Só que eu estava há pelo menos quase 18 anos tentando. Eu não comecei há 9 anos atrás somente a investir. Eu comecei a querer, a não ser empregado desde os meus 8 anos de idade, porque eu tinha sido camelô muito cedo. Né? Meu primeiro CNPJ eu abri... Meu primeiro negócio eu montei com 16, mas o meu primeiro CNPJ eu abri com 19. Meu primeiro CNPJ, com 19 anos. Então já se vai lá mais de 21 anos, né? Que eu abri meu primeiro CNPJ, que eu tive meu negócio. Mas que deu certo... Há 6, 7 anos atrás deu certo. Que realmente eu alcancei um potencial não digo estabilidade, mas tipo assim, gente, se eu parasse tudo que eu faço hoje, se não fizesse mais nada e fosse viver só do que eu recebo, mano, eu já viveria uma vida muito boa. E eu confesso para vocês que o ano de 2021, que foi um ano sabático que eu não trabalhei, eu vivi isso. E Deus me perturbou no ano de 2021, porque estava muito confortável na minha vida. E nós não fomos criados por Deus para viver na zona de conforto. A gente tem que viver na zona de desconforto, mas na zona de desconforto que glorifica o nome do Senhor. Amém? Você tem que estar numa zona que te deixa desconfortável, mas que glorifica o nome de Deus. Porque é isso que o Senhor quer, que você cresça, que você desempenhe e evolua. Porque quanto mais você crescer, maior vai ser o teu recipiente. Quanto maior for o teu recipiente, maior vai ser o transbordo que tu vai fazer na vida das pessoas. E na zona do investidor, é o dinheiro que trabalha para você, tá? E trabalha duro, tá? Mas ele dá um resultado bacana, tá? Olha que interessante, gente. Agora esse dado aqui é um pouco estarrecedor, tá? Escreve para mim em qual dessa zona você tá. Se tá na zona de desempenho, né? Vou até mostrar aqui para você de novo aqui de um jeito mais... tá na zona de sobrevivência, tá? Se você tá na zona de sobrevivência, escreve zona de sobrevivência aí no comentário. Se você está na zona de esgotamento, escreve zona de esgotamento. Se você está estar nessa zona é viver dela, tá? Se você investe, mas não vive de investimento, infelizmente você ainda não está na zona de investidor. Investidor é quem vive disso, tá bom? Se você tem um negócio, mas você precisa, por exemplo, se você não consegue tirar 30 dias de férias direto, sem o telefone, sem você atender o telefone, sabe? Sem você ser incomodado com alguma demanda da empresa, desculpa, você ainda não está na zona de desempenho. Tá bom? Você não está lá. Você está, quem sabe, aqui indo para lá. Mas, como que eu vou medir isso? Vou medir pelo tempo que você tem livre para fazer coisas para você. Você tem um negócio, mas que você não tenha mais do que 5, 6 horas envolvido nesse negócio por dia. E quando tira férias. Descansa mesmo. Não fica envolvido. Tá?
a gente vai entrar nesse assunto mais à frente ali, mas é importante você entender essa dinâmica, tá? Então aqui, tá vivendo nessa zona de esgotamento, se você dizer, não, mas eu trabalho só 8, 10 horas por dia, beleza, que bom, trabalhando até por um cara autônomo na zona de esgotamento, pequeno negócio, até que não é muito, mas a pergunta que eu faço é, se você parar de fazer o que você faz, os negócios vão desabar, para de entrar dinheiro ou continua entrando? Se parar ou desabar, provavelmente você está nessa zona de esgotamento. Ou você está prestes, você está saindo e entrando. Efeito sanfona, sai da zona de esgotamento, entra na zona de esgotamento, sai da zona... Também não dá para, não é certo, tá? Zona de liberdade é aquela do desempenho, que eu falei para vocês, e a zona do investidor é o cara que realmente tem tempo. Entendeu? Tem tempo. Então, ano que vem, 2024, 2025, vai ser meu outro ano sabático. Eu determinei que de 4 a 5 anos da minha vida eu vou tirar um ano sabático pelo menos, tá certo? Então 2025 vai ser meu próximo ano sabático. Depois de novo, 2020, 2030, se Jesus não voltar até lá, né? Do jeito que tá as coisas, só Jesus na causa. Tá. Agora, pasmem vocês o seguinte, ó. Nessa zona, a gente divide ela lado esquerdo, que é o lado da sobrevivência e do esgotamento, e o lado direito, que é o lado do dono de um grande negócio, do investidor. Gente, 95% das pessoas no mundo ou são empregados ou são autônomos. E 5% é dono de grande negócio ou investidor. E o dinheiro, Eliseu, como é que é distribuído o dinheiro nessa lógica aí? O dinheiro é distribuído assim, ó. 20% do dinheiro está na mão de 95% das pessoas no mundo. 20% do dinheiro está na mão de 95% das pessoas no mundo. E 80% do dinheiro está na mão de 5% das pessoas do mundo. Vocês entenderam? Vamos lá. Então a primeira coisa que eu entendi com Deus foi o seguinte, Senhor, se eu quero governar e se eu quero transbordar, eu tenho que sair dos 20 e ir para onde está os 80, né? Eu tenho que sair desse lado onde só tem pouco dinheiro que eu posso ter acesso e ir para o lado onde eu tenho mais possibilidade de acessar dinheiro. Foi isso que eu entendi. Ok? E aí nós vamos entender algumas questões para que isso aconteça. Olha o que a Bíblia vai falar aqui, ó. O propósito da riqueza. A gente tem que entender algumas coisas relacionadas à nossa alma. Porque é ela que vai reger as nossas decisões. E olha o que acontece quando a Bíblia fala isso, ó. Terceiro livro de João, capítulo 1, versículo 2. João escrevendo a Gaio, tá? João escreve e diz o seguinte: Gaio, eu oro na expectativa de que tu tenhas boa saúde e que tu sejas bem-sucedido em tudo que tu empreendes. Ponto. Tá, ó, falou empreendimento. Achei legal essa questão aqui. Só que isso aqui é um desejo de João. João não faz uma afirmação a respeito da saúde e dos negócios de Gaio. Mas João faz uma afirmação a respeito de algo de Gaio. Ele faz assim, ó. Que seja próspera a tua saúde e todos os teus negócios, assim como é próspera a tua alma. Se a tua alma é próspera, tu vai prosperar em tudo que tu vai fazer. Você entende? Se a tua alma é próspera, tu vai prosperar em tudo que tu colocares a mão. E, cara, quando isso fez sentido para mim, eu digo, uau, Deus, tu é maravilhoso, Senhor. Tu é poderoso demais. Porque daí eu conectei com aquele versículo que fala que Deus colocou dentro de mim toda a capacidade que eu preciso para produzir riquezas. Que eu entendi que Deus quer que eu seja uma pessoa próspera financeiramente em todas as áreas possíveis. Cara, isso fez muito sentido para mim, mano. Isso fez muito sentido. E eu digo, uau. Agora a pergunta que eu faço para vocês é, o que é a alma? O que é a alma? Essa é a pergunta que eu faço. Empreender, eu nem vou entrar nesse... O que é a alma, gente? O que é a alma? Porque empreender é um outro assunto. Nem vou entrar nesse mérito. Mas o que é a alma? Eu vou dizer o que é a alma para você. A alma é pensamento, sentimentos e emoções. Essas três características formam a nossa alma. Pensamentos, sentimentos e emoções. Tem um palestrante famoso que fala que ele diz uma coisa que eu concordo com ele. Ele disse assim que dinheiro é emocional.
as tuas emoções impedem ou liberam para que você ganhe dinheiro, sabia? As tuas emoções impedem ou liberam para você ganhar dinheiro. E aí tem um outro escritor, Schreiber Iker, que ele escreveu o seguinte, ele disse assim, ó, pensamentos geram sentimentos e emoções. Esses pensamentos que geram sentimentos e as emoções, eles geram ações. Essas ações, elas se tornam hábitos. E os hábitos definem o teu futuro. E qual foi o primeiro versículo que a gente leu, se eu não me engano, foi esse aqui, né? Deixa eu voltar aqui, rapidão. Se eu não me engano, o primeiro versículo que a gente leu foi esse aqui, ó. Provérbios 23 e 7. Assim como você pensa onde? Olha que doido isso. Assim como você pensa na sua alma, assim você se torna. Está na Bíblia. Aí vem um escritor de um livro famosão, chamado Segredos da Mente Milionária, é o nome do livro, onde está escrita essa frase, e ele diz assim, ó, pensamentos geram sentimentos e emoções. Sentimentos e emoções geram ações. Ações se tornam hábitos, e hábitos definem o seu futuro. A Bíblia aponta de outro jeito, ela diz assim como você pensa na sua alma, assim você se torna. Ela é mais objetiva, né? Ela não faz muita volta. Agora a pergunta que eu te faço é, quais são os pensamentos que você tem relacionado à riqueza financeira, à prosperidade financeira? Você acha que você é um merecedor de ser uma pessoa próspera financeiramente? Sim ou não? Você acha que você é um merecedor de ser uma pessoa rica financeiramente falando? Assim é não, gente. Provérbios 23, Camilo. Bom, depois eu estou vendo errado aqui. Não vou conseguir ver todo mundo. Tá? Mas, gente, a pergunta é muito simples. Tá? Independente de onde você está, ou o resultado que você está vivendo, eu preciso fazer essa pergunta para você. Você se considera uma pessoa merecedora de ser alguém próspero financeiramente? Sim ou não? Você pode... Não sei qual é a situação que você está vivendo, mas a pergunta que eu faço é se você se considera uma pessoa merecedora para isso. Ih, tem pouco sim aqui, hein? Pode dizer também não. Não tem problema, mano. Sinceridade é tudo. Você pode dizer talvez, né? Porque o talvez é uma incerteza que você tem. O sim ou não já é uma certeza, né? Então, tanto qualquer um deles a gente pode... E é isso que é importante eu saber de você aqui agora. Entende? É isso que é importante. Para que, gente, porque eu não gaste, para que a gente não perca o nosso tempo, para você não perca o de vocês, e eu não vou perder o meu, porque eu tenho certeza que muitas pessoas que estão aqui, elas vão ser ativadas. Isso é uma certeza que eu tenho. Tem muitas pessoas aqui que vão ser ativadas. Tá? Vão ser ativadas. Tem muitas pessoas aqui que vão ser ativadas. Então eu não estou perdendo meu tempo, mas pode ser que você, que não acredita que você merece ser um homem e uma mulher próspera, pode ser que você não alcance isso. Tá? Vai lá, quem acredita que é... Não existe momento, Roger. Vamos pensar assim, será que Deus teve um momento que ele achava que a gente não merecia? Gente, Deus nunca pensou que nós não merecíamos. Nunca. Deus sempre soube que nós, além de merecer, nós precisávamos. Né? Deus sempre soube que além de nós merecermos, nós precisávamos. Só que nós não conseguimos por nossos próprios esforços, nós só conseguimos por causa dele. Não tem como você acessar o Senhor se não for por ele. Não tem, mano. Não tem. Então nada flui na sua vida enquanto você não entender, Deus, eu mereço ser uma pessoa próspera. Por quê? Porque você não tem que olhar para você tem que olhar para o teu pai. Você tem que olhar para Deus. E quando você olhar para Deus, você vai olhar o seguinte, você vai olhar assim, ó, Gênesis 1, 26, façamos o homem, a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Será que uma pessoa que é a imagem de Deus não merece isso? Essa aqui é a pergunta. E eu vou falar para vocês de 3 teologias que atrapalharam a tua vida até hoje. 3 teologias. Na verdade, as 3 não, 2, porque uma é a teologia que eu acredito. Primeira teologia que atrapalhou a tua vida e atrapalha muito hoje é a teologia da pobreza. Tá? Teologia da pobreza. Se você não acredita que você merece, provavelmente essa teologia está impregnada em você. Por quê? Vamos olhar um pouquinho para a história. Como que o brasileiro foi evangelizado? O brasileiro foi evangelizado por padres jesuítas e franciscanos.
tá? Primeira raiz de evangelização do brasileiro. O brasileiro, gente, ele foi... como é que a gente fala? A gente foi povoado, né? Por uma miscigenação de portugueses e índios que já existiam aqui. Depois os escravos, né? Que vieram para cá. Então, tudo isso, gente... Quem eram os portugueses que vinham para o Brasil? A grande maioria eram portugueses condenados lá na Europa, que vinham nas galés e chegavam aqui. O que eles fizeram? Eles estrupavam índias e nasciam os filhos que eram não aceitos nem na tribo indígena e nem pelos seus pais. Então, olha o DNA do brasileiro, um DNA de orfandade. O órfão, ele não acredita que ele merece o que Deus, o que pai tem para ele, porque ele não acredita num pai, ele não teve um pai, uma característica de pai. Então, quando você olha para o DNA do brasileiro, você vai ver um DNA de orfandade. Então, fez muito sentido o evangelho da pobreza, não digo, mas a teologia da pobreza. Por que eles porque o franciscano e o jesuíta faziam voto de pobreza. Eles só queriam saber de coisas, né, relacionado ao espiritual. Vou botar aqui a religião. Porque a religião salvava ali o homem e tudo mais. Então eles faziam voto de pobreza. Então a primeira característica da teologia que o brasileiro teve foi a teologia da pobreza. E ela perpetuou, gente, por muitos anos. Já no século XX, né, começou a nascer lá nos Estados Unidos uma teologia chamada da prosperidade. Que teologia é essa? Eles eram aquela teologia que coloca Deus na parede. Porque se tu não for próspero, mano, tu tá em pecado, cara. Porque Deus é rico, então não pode ter um filho pobre. E eu vou ser bem sincero, nem quero entrar no mérito, tá? Mas eu não acredito nisso. Eu não acredito nisso. Eu não acredito que se uma pessoa pobre, ela não é filha de Deus. Eu não acredito isso. Tá? Por quê? Primeiro, porque salvação e reino para mim são duas coisas diferentes. Não são a mesma coisa. Tá? Salvação é uma coisa, reino é outra. Hoje eu vinha debatendo com o Jorge ali, o Jorge é religioso, eu não sou, né? O Jorge é um pouco religioso, assim, ele tem uma crença diferente, mas assim, cara, eu não acredito que eu preciso fazer algo para merecer a salvação. Não tem. Ninguém consegue mais me convencer disso. Já há muito tempo acreditei. E por ter essa crença é que eu não consigo achar coisas que eu mereço. Tá? Isso está muito enraizado, né? Muito enraizado. Porque Deus já determinou tudo o que ele tinha para determinar em mim. Então eu só tenho que ter capacidade de acessar. Vou dar um exemplo para você. Uma criança de 5 anos de idade, ela consegue dirigir um carro, um automóvel normal? Sim ou não? Sim, não consegue. Não tem nem, né, tamanho para isso. Com 14 anos, ela já consegue dirigir o carro? Sim ou não? Consegue. Eu comecei com 12, né? Eu fui meio comprido desde cedo, então com 12 já aprendi a dirigir. Mas ela pode dirigir nas ruas? Sim ou não? Não. Precisa ter quanto? 18 anos e passar por uma prova de habilitação. Colonizado. Boa, Roger, bem lembrado. Precisa passar por uma prova de habilitação. Tem muita coisa que você ainda não acessou em Deus porque você não passou na prova. Você já tem idade para acessar, mas não passou na prova. Entendeu? Então você não conseguiu estar habilitado para ela. Riqueza, gente. Quando a gente fala de dinheiro, não tem milagre. Tem processo. Você não viveu o processo financeiro, você não acessa o que Deus tem de bom para você nessa terra. Por isso que eu não acredito na teologia da pobreza e não acredito na teologia da prosperidade. Porque ambas, uma espera no futuro, não vive o presente, e a outra quer viver o futuro botando Deus na parede. Eu não acredito em nenhuma das duas. Eu acredito na teologia da mordomia. Essa eu acredito. Em que tudo que eu tenho não é meu, é de Deus. E que deve servir a um propósito. Que propósito é esse? O reino. Deve servir ao reino. Eu só sou o administrador. E eu tenho que produzir para o meu Senhor e multiplicar para Ele. É nisso que eu acredito e nisso que eu creio. Na teologia da mordomia. Só que olha uma coisa, gente. Eu conheci um cara, ele foi mordomo da família real da Arábia Saudita. Ele foi mordomo dos caras. E eu conheci esse cara tem uns 5, 6 anos. E eu nunca conheci um mordomo de família real, queria saber como é que era. E aí o cara começou a me mostrar fotos. Alpes suíços, Nova York, Broadway, cidades lá da Abu Dhabi, Bahrein,
só coisa linda, castelos na Itália, castelos na Suécia. Gente, o cara só foi em coisas tops demais. E aí eu perguntei para ele assim, cara, mas assim, tu não era dono disso. Como é que funcionava? Não, Gisele, minha função era a seguinte, eu era chefe eu, por exemplo, a família real ia passar uma semana na casa que eles têm no Alpe Suíço. Eu ia um mês antes, eu preparava tudo, treinava todo mundo, porque tinha todo um protocolo para servir a família e tudo mais, a cama, os quartos, como seria, a questão da segurança, eu cuidava de tudo. Só que como eu tinha acesso a tudo, eu tinha liberdade e liberação para fazer e usar como se fosse meu. Eu dei festa nos castelos. Eu fiz festas minhas, meus aniversários, convidei pessoas famosas. Ele até me mostrou um vídeo, uma foto na época com a Tina Turner cantando no aniversário dele, num castelo que a família tinha não sei aonde lá. Tina Turner. Mas nada era dele. Só que como mordomo, ele usava da mesma e acessava a mesma coisa que o rei e a família real acessavam, como mordomo. Vocês estão entendendo? E aí, cara, se no mundo a régua é essa, você acha que com Deus a régua é diferente, mano? Você acha que com Deus a régua vai ser diferente? Se no mundo a régua é assim, você acha que com Deus a régua seria diferente? Você acredita? Você está entendendo? É isso, cara. É nisso que eu creio. É por isso que eu me movimento. Vocês estão entendendo? Mas vamos lá. Vamos seguir aqui. Deixa eu ver que hora é. Ixi. Gente, 25 minutos a gente acaba, tá? A gente passou aqui um pouquinho, então 25 minutos eu acabo a aula de hoje com vocês. O sucesso não depende de quanto de dinheiro você ganha, e sim da forma como você gerencia os recursos que você tem. Tá? Você já ouviu falar das 4 leis do dinheiro? Assim, assim, assim é não. Assim, assim e assim é não. Vamos lá. Nunca ouviram falar das 4 leis do dinheiro? Tem alunos meus aqui, tá? Tem alunos meus que gostam tanto de me ouvir, que me ouvem só de vez em quando, não é todo dia, que eles vieram participar das 3 aulas aqui. Teve aluno meu, inclusive, que eu dei uma consultoria, né? Recentemente ali, sei lá, umas 2h30 falando, conversando, explicando ali. Às vezes os caras pagam bem para ter acesso comigo, né? E gosto tanto que estão aqui na mentoria, que eles já fizeram, inclusive, essa mentoria, acho que só... mas, enfim, já fizeram a mentoria e estão fazendo de novo. Então, eles provavelmente já conhecem as 4 leis do dinheiro. Eu vou compartilhar com vocês que leis são essas, porque para você entender... Olha só, tem um cara que falou uma coisa muito interessante. Ele disse assim, ó... Você gasta, em média, no mínimo, 220 horas por mês para ganhar... 144... vezes 4, 160, 172, 176 horas por mês para ganhar dinheiro. Ou 220, né, contando ali o repouso semanal, para ganhar dinheiro. Mas você não gasta nem 5 minutos do teu dia para aprender a como lidar com ele. Já parou para pensar nisso? Você gasta 220 horas no mês para ganhar dinheiro, mas não gasta nem 5 minutos por dia, ou não gastou até hoje, para aprender a como lidar com ele. Por isso que você não conhecia as 4 leis do dinheiro. Tá certo? Vamos lá então, vamos falar das 4 leis do dinheiro. Gente, 4 leis do dinheiro. Primeira lei, aprender a ganhar dinheiro. E aqui entra uma coisa muito interessante. Como que nós aprendemos a ganhar dinheiro? De forma condicionada. Todo mundo aprendeu a ganhar dinheiro de forma condicionada. Correto? Aprendeu a ganhar dinheiro de forma condicionada, né? E ganhar dinheiro é uma habilidade. E zero, o que eu preciso fazer para ganhar mais dinheiro? Desenvolver mais habilidades. Ponto. Se você tem uma forma de ganhar dinheiro, você vai ter que descobrir uma segunda forma. E uma terceira. E que essas formas sejam inteligentes. E que essas formas de ganhar dinheiro não produzam salário, que elas possam produzir o lucro. Tá? Ela não pode. Essa forma que você ganha dinheiro não pode produzir salário, ela tem que produzir lucro. Tá? Lucro atrelado a trabalho, porque investimento gera rendimento, é outra história, mas também produz dinheiro, tá certo? Aprender a ganhar dinheiro é uma habilidade. Beleza, nós aprendemos uma forma. Agora, qual é a segunda lei do dinheiro? Aprender a gastar o dinheiro. Essa é a segunda lei.
E como que você aprendeu a gastar dinheiro? Não foi de forma condicionada? Você não aprendeu a gastar dinheiro de forma condicionada? Como assim condicionada, Eliseu? Vamos fazer o calendário anual do ganho do dinheiro? Vamos ver como é que é? Pensa comigo aqui, ó. Vamos lá. Janeiro e fevereiro. O que você tem que fazer em janeiro e fevereiro com relação a dinheiro? Você já sabe? Sim ou não? O que todo mundo em janeiro e fevereiro tem que fazer para ganhar dinheiro? Todo mundo em janeiro e fevereiro tem que fazer para ganhar dinheiro. Para ganhar não, que vai gastar dinheiro, perdão. Para gastar, todo mundo em janeiro e fevereiro gasta dinheiro. Com o quê? Quem é que lembra aí? Escreve aqui no chat para mim, deixa eu ver. Gente, se você não fizer isso, consórcio seria um bom investimento, vamos falar sobre isso, o Galaxy. Eu preciso do teu nome, Galaxy Tab, a Witspan, porque senão você não vai ganhar a K Santos aqui, PVA, IPTU, não, isso é lá em... alguém falou primeiro, férias, viagem, maravilha, janeiro e fevereiro. Aí eu te pergunto, né, o picolé que durante o ano todo custa R$5, chegou janeiro e fevereiro, vai custar quanto? 10, 15... o famoso verão. Gente, se você não tirar férias, você vai ser um ET. Já parou para pensar nisso? Se você não tirar férias, você vai ser um ET. Jorge, tabela com cores. Faz agora, por favor. Se você não tirar férias, você é um ET, mano. Já parou para pensar? Tem que tirar férias, cara. Se não tirar férias, não rola. Na igreja, então, mano, se você não tirar... Meu Deus, tadinho do irmão, não consegue nem tirar umas fériasinhas. O detalhe não é não tirar férias, o detalhe é quando que você é obrigado a tirar férias, que é janeiro e fevereiro. Não é verdade? Beleza. Aí março vai começar IPTU, IPVA, tem a matrícula da escola, material escolar, né? Abril, normalmente, você tem que gastar com os ovinhos de Páscoa, né? Páscoa, tem que dar presente. Não, se você não der presente, minha nossa, meu Jesus. No caso da Carla, paga IPTU, IPVA e seguro antes das férias. Amém? É uma estratégia. Depois a gente vai falar sobre isso também no decorrer das mentorias. Mas assim, na ordem, a grande maioria, primeiro gasta carnaval. Meu Deus, carnaval. O pessoal tem que gastar dinheiro. Não, meu Deus. Morre tudo, mas com carnaval. Entendeu? É cada absurdo que eu ouço que só Jesus na causa. Mas enfim. Mas depois, abril. O que nós temos em abril? Páscoa. Chocolate. Aí nós temos aqui... em maio, Dia das Mães, né? Filho desnaturado se não der um presente para a mãe. Minha nossa, ai Jesus. Né? E em junho, o que tem em junho? Os casados, as casadas, os que têm namorado e namorada aqui. O que tem em junho? A Camila falou, eu disse que quando eu tivesse filhos, eles não iam ganhar presente de Natal. Nossa, eu virei um ET. Junho tem Dia dos Namorados, exatamente, Camila. E aí? Ai de você se não der presente para a namorada, para o namorado. Se não fizer a reservinha naquele hotel, naquele restaurante chique, né? Se não der aquela passeada, aquela visitada em Gramado, comer aquele fundi. Não, tu não me ama. Tu não me ama, não. O teu amor tá pequenininho, né? Ah, Jesus. Julho, o que nós temos em julho? Férias de meio de ano. Começa em julho. Férias de meio de ano. Aí tem que tirar férias de meio de ano, porque as crianças estão em casa. Então tem que tirar férias, tem que gastar, tem que tirar uma semaninha, descansar, fazer dar alguma coisa. O que tem em agosto? Dia dos Pais. Você tem que dar presente, é Dia dos Pais, chegou o Dia dos Pais, tem que dar presente, né? Chegou agosto, beleza. Setembro, nós aqui no Rio Grande do Sul, eu principalmente me incluo nisso, cara, aí se faltar dinheiro para tudo, vai pro cartão de crédito. Cartão de dívida, né? De crédito, de dívida, tá? Mas setembro nós temos aqui o mês farroupilha. Cara, uma pilcha, né? Uma bota nova, né? Uma faquinha nova para coleção, né? Comer mais carne, mais churrasco. Mês de setembro nós temos essa característica aqui, né? Cada estado tem a sua peculiaridade. Nós aqui temos setembro. O Nordeste é festas juninas, né? O Nordeste é o ano todo de festa. Vamos lá. São Paulo tem algumas festas também muito fortes em São Paulo. Então cada estado tem a sua regionalidade de festas assim. Outubro, passou agora, recentemente, o que nós tínhamos? Dia das Crianças. Ai de você se não desse presente Dia das Crianças, correto? Novembro, agora, se preparem, Black Friday. Tá? Eu já tô anotando o que eles estão fazendo dobrar o preço. Tipo assim, quero comprar um celular novo agora. E aí eu fui ver, já fiz a pesquisa já. Já tá... Há um mês atrás estava mais barato Por exemplo, o celular é 8, estavam vendendo por 5.500, só que agora já foi para 7,5.
Aí eu olhei pro vendedor e disse assim, vocês aumentaram para depois dar metade do desconto para dizer que deram 50% de desconto na Black Friday, né? Eu falei, não sei, a empresa, não sei o lote. Ah, para, cara, conta pra cima de mim. Né? Que você paga metade do dobro. Mas às vezes tem umas promoções que não é fajuta, mas a galera fica louca, enlouquecida para comprar na Black Friday. E dezembro tem o quê? Natal, Ano Novo, roupa nova, presente... Né, aquela situação do o Gerson Ismael, faço facas. Boa, Gerson. Vocês estão entendendo, gente? Então, gastar dinheiro hoje virou um condicional. As pessoas são condicionadas a gastar dinheiro. Tá? As pessoas são condicionadas a gastar dinheiro. É condicional. Né? Agora, qual é a terceira lei, Zé? Aprender a economizar e a poupar. Então, primeira lei é uma habilidade, ganhar dinheiro. Segunda lei é um comportamento, tá? Porque isso aqui é fruto de comportamento. E ganhar dinheiro é o que, Zé? Atitude, né? Decisão. Tudo isso aqui, ó. Aprender a poupar e economizar. Por que uma atitude e uma decisão? Porque não existe, gente. E eu já falei, já provei até nas entrevistas que eu faço na rádio, só não é milionário no Brasil quem não quer. Porque R$100 por mês aplicado por 30 anos, todos os meses, a uma taxa de rendimento de 1,2% a 1,5% ao mês, vai te dar 1.400.000 depois de 30 meses. Você só pega o rendimento, para de depositar e começa só a sacar o rendimento. Você tem mais de 20 mil por mês. Então só não é milionário no Brasil quem não quer. Não é que não tem dinheiro, é que não tem essa prioridade, não teve esse entendimento de gastar menos do que ganha. Normalmente o brasileiro fala diferente, né? Gasta mais do que ganha. Investir é a quarta lei do dinheiro. O que é investir? Uma atitude inteligente. Tá? Enquanto que poupar e economizar é uma ação, tá certo? Que muitas vezes ela é necessária, é uma ação necessária. Investir é uma ação de inteligência. Por quê? Porque você quebra uma crença limitante aqui. Você sai daquela segurança que o banco te oferece e vai buscar outras alternativas tão seguras quanto os bancos. Tá? E, gente, tem uma coisa chamada eu tenho medo de investir o meu dinheiro. Gente, tem uma coisa chamada FGC, que até 250 mil, se você tiver no banco e a empresa quebrar, mas ela tem que ter essa cobertura, né? Não é todas que tem, óbvio. Mas se a corretora quebrar, você tem a garantia do FGC, até 250 mil você é ressarcido, o mesmo que a poupança te dá. Existem investimentos que os bancos oferecem que não tem FGC, para vocês terem uma ideia. Então, você tem que aprender isso, mano. Sabe, você tem que entender de dinheiro para fazer dinheiro. Não tem como fazer diferente. Tá? Então vamos lá. Rapidinho agora, nós vamos entender isso aqui, ó. O propósito da riqueza. Para a gente encerrar a aula de hoje e a gente ter a base para a aula de amanhã. Tá? Qual que é o propósito da riqueza? Primeiro você tem que entender o que a Bíblia vai dizer aqui, ó. Quando a Bíblia fala em tudo sejam enriquecidos, está escrito aqui, ó, livro de 2 Coríntios, no capítulo 9, no versículo 11. Em tudo sejam enriquecidos. Qual é o propósito? Para ser generoso. O propósito para ser rico é para ser generoso. Só que qual que é o grande problema das pessoas não serem generosas? Qual que é o grande problema das pessoas não conseguirem entender isso? Que elas não entendem o principal mandamento de Deus. Por isso que elas não conseguem ser generosas. Qual é, Gisele? Vamos lá. Jesus resumiu os mandamentos em 2, né? Na verdade, não são 2. Porque ele não disse, ó, só observa 2. Ele nunca disse isso. Ele disse assim, ó, beleza, então faz assim, ó. Você lembra do que foi dito? Amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Ok? Eu vou te fazer uma pergunta. Aqui, o João Celso Silveira, se o João Celso puder me responder, a Clarice também. Tá? A pergunta que eu faço é, vamos fazer uma escala. Se você se ama 40% só, você só se cuida 40%, você só cuida da tua saúde, cuida das tuas finanças, cuida da tua saúde emocional, da tua saúde espiritual, só 40%, você vai conseguir amar o próximo 100%? Sim ou não? Não. Porque se você se ama pouco, você vai amar pouco. Eu costumo dizer que Cristo fez uma pegadinha aqui com a gente, né? É 2 para fora e 1 para dentro. Só que como que funciona? Primeiro eu tenho que me conectar com o Criador. E ativar em mim o que está escrito na palavra dele. Que eu preciso ser
e entender que eu sou a imagem e semelhança dele, eu ativo isso em mim. No momento que eu ativo isso em mim, cara, eu começo a ter mais cuidado comigo, me amando mais. E uma vez que eu me amo mais, que eu ativei isso dentro de mim, eu vou amar mais quem? Primeiro, as pessoas que estão na minha casa. Mano, você não tem que amar o pastor, a pastora, o líder do grupo. Não, velho, não é isso. Você tem que amar os da tua casa primeiro, cara. A prioridade são os da tua casa. A Bíblia diz assim, ó, que aquele que não cuida dos seus, ele é pior do que os infiéis. Cara, olha o que a Bíblia está dizendo, mano. Se tu não cuida daqueles que estão na tua casa, ele é pior do que... Mas, Zé, tu tem que entender que eu recebi uma missão. A missão, ela está subjugada ao propósito. E o propósito é amar a Deus acima de todas as coisas. Ativa a identidade dele dentro de ti. E ama as pessoas que estão na tua casa primeiro, para depois os de fora. Agora, quer fazer isso com maestria, realmente? Aumenta o teu patamar. Aumenta a tua capacidade, te desenvolve mais, aumenta as tuas habilidades, porque tu vai ter para si, para as da tua casa e também para os de fora. E aí você vai começar a entender o que é o reino. Aí você vai começar a entender o que é o reino. Tá certo? Por que não avançou ainda? Por que não destravou ainda? Primeiro, vou ser bem sincero, está se amando pouco. Está se amando pouco. A religião fez com que você servisse. A religião muitas vezes faz com que você somente tenha a mentalidade de servo e não uma mentalidade de filho. A mentalidade de filho faz com que entenda. Mano, vou ser sincero, você vai na casa do seu pai, da sua mãe, você precisa pedir permissão para abrir a geladeira? Eu até hoje, eu vou na casa do pai e da mãe, vou lá e a primeira coisa que eu faço até hoje é abrir a geladeira. Não sei porquê. Às vezes eu não estou com fome de nada, eu tenho essa mania, vou lá e abro a geladeira. Até hoje eu vou lá. E vou lá e abro a geladeira. Aí disfarço e pego uma aguinha. Hoje mais por cuidado. Hoje eu sei que é mais por cuidado, né? Que se eu ver que a geladeira tá com alguma necessidade, eu tenho que agir como filho, né? Tem que dar um jeito de, pai, o que o senhor está precisando, né? Ele não precisa me pedir, eu tenho que estar pronto para isso. Mas quando eu era criança e mesmo solteiro, depois casado e tudo mais, no começo da caminhada da vida, cara, chegava lá, abria a geladeira, pegava o que tinha, comia, tudo certo. Com o pai nós temos essa liberdade. Com o pai nós temos esse fluir. A gente tem esse vai e vem, a gente tem essa troca. Entende? Mas o servo não. O servo não senta na mesa. Tá faltando mesa. Tá faltando mesa. Não, Decodorna não tem, João Henrique. Ainda não. Amém? Vamos seguir aqui. Beleza. Zé, o que nós temos que entender? Antes de entender, porque texto sem contexto vira pretexto, né? Nós temos que entender esse versículo aqui, ó. Aqui vai morar o segredo para que Deus flua em nós, trabalhe na nossa vida. Qual é o segredo? Vamos lá. Nesses versículos, gente, e todo esse praticamente a maior parte do capítulo 9, Paulo está falando de dinheiro, tá? Não está falando de outra coisa além de dinheiro. Quando ele fala de semente, ele está falando de dinheiro. E olha o que ele faz, olha a afirmação que ele faz aqui, ó. Aquele que dá semente ao que semeia. Quem é que dá semente ao que semeia? É Deus. Deus vai dar semente para quem já está semeando, tá? Ele também vai dar pão para quem tem fome. Tá? Também vai dar pão para quem tem fome. Aquele que dá semente ao que semeia, também dará pão ao que tem fome. Ok, o que nós temos que entender nessa questão aqui, ó? Se Deus dá semente para quem semeia, ou seja, Deus só vai fazer algo para quem está agindo. Se a pessoa não estiver agindo, Deus não vai poder fazer nada por ela. Precisa estar agindo, em ação, tá? Aí a primeira coisa que você tem que aprender, não se faz dinheiro sem plantar dinheiro. Ah, mas eu preciso porque eu não tenho, porque eu não sei. Mano, não adianta, você vai ter que botar dinheiro para frente primeiro para poder conseguir dinheiro. Não vai ter outra maneira, tá? Se você acha que vai conseguir, me apresenta a forma, porque até hoje eu nunca consegui fazer dinheiro sem botar dinheiro antes. Por mais pouco que fosse, tá? Tem que plantar, senão não rola, tá bom? Primeira coisa. Segunda, Deus dá pão para quem tem fome, né? Porque, e também dará, tá falando da mesma pessoa, que é Deus. Aí eu faço a seguinte pergunta, Deus desce do céu para alimentar a pessoa que está com fome, sim ou não?
Assim, assim, assim é não. Ok. Deus manda os anjos para alimentar as pessoas que estão com fome? Sim ou não? Assim, assim, assim é não. O que Deus faz? Quem é que Deus usa para alimentar o que tem fome? Vou fazer um exercício. Dá uma esticadinha no braço assim e dá uma batida no peito assim, ó. Pum! Eu. Deus usa a minha pessoa. Bate no teu peito e diz assim, ó, Deus me usa. Ou Ele quer me usar para alimentar quem tem fome. Entendeu? Não é o pastor. Não, mas o pastor não é o pastor, mano. Não, mas o irmão que trabalha não é o irmão da justiça social. É você. Isso, você. Você mesmo. É você que Deus usa para alimentar quem tem. Pelo menos Ele quer usar. Se Ele está usando, é outros 500, mas Ele quer usar. Agora a gente entra num outro problema. Mas se eu não tenho nem para mim, como é que eu vou dar para os outros? Está se amando pouco. Não está aumentando as habilidades. Realmente não vai rolar. Não está nem plantando. Não está nem plantando. Se não plantar, não rola. Não acontece. E aí a Bíblia vai dizer o seguinte, ó. Que a gente pede, está lá no livro de Tiago, e não recebe porque a gente pede mal. A gente pede mal. A gente pede e não recebe porque a gente pede mal. E aí, outra coisa, 55, deixa eu só confirmar aqui, mas ó, Isaías, quem está com a Bíblia aí, hoje é o dia da Bíblia, tá? Amanhã e quarta-feira a gente é mais dinâmico e prático, mas hoje é o dia da Bíblia. Isaías 55, se não me falha a memória, Isaías 55, versículo 2, se não me falha a memória, deixa eu ver, exato. Por que você coloca dinheiro naquilo que não é pão? É uma pergunta, né? E por que o teu trabalho não produz satisfação? Mano, quando eu vi essa pergunta, eu digo assim, mas peraí, senhor, deu conflito aqui. Deu conflito. Porque a Bíblia diz ali no livro de Coríntios que o Senhor dá pão para quem tem fome. Eu sei que o Senhor me usa para fazer isso. Como que eu não vou poder gastar o meu dinheiro naquilo que não é pão? Não entendi, Senhor. E aí Deus me respondeu. Porque eu questiono o Senhor. Eu pergunto, papai, peraí, me dá uma ajuda aqui. Deu o tic-tac, perdeu. E eu ajoelho, oro e peço até Deus revelar. E aí Deus me revelou uma coisa que é o que eu carrego. Quando a Bíblia fala de pão, muitas vezes ela vai estar falando de propósito. Sabe por que você não tem satisfação no que você faz hoje? Sabe por que você acha que o teu trabalho é secular e só na igreja, só quando você está lá orando, adorando, pregando, só lá você acha que está fazendo algo para Deus? É porque você não está dentro do propósito do Senhor quando fala de pão. Porque você gasta o teu dinheiro naquilo que não é pão, naquilo que não é o propósito. E quando você faz isso, você não consegue ter satisfação. A satisfação ela vem quando você adora, mas ela não vem quando você trabalha. Por muitos e muitos anos a religião quis falar e pregar que as coisas na igreja eram santas, mas fora delas eram seculares. E eu nunca encontrei nada na Bíblia que desse respaldo para isso. Eu sempre encontrei na Bíblia que tudo para Deus é santo. Por que, Elisé? Porque a Bíblia diz assim, que tudo que façais com excelência, como para o Senhor. Tudo é tudo, não é alguma coisa. Então, se você não está ganhando dinheiro ainda e fazendo isso com excelência, você provavelmente não está fazendo para o Senhor. Mas também, Oséias 4:6, o povo vai perecendo porque lhes falta conhecimento. Agora, uma vez que você sabe, e a partir de hoje vocês vão saber muitas coisas, porque até aqui eu cheguei com vocês para compartilhar o meu coração com vocês. A primeira mentoria que nós fazemos é para vocês conhecerem o meu coração, entenderem e saberem que o que nós queremos aqui é compartilhar conhecimento com pessoas que de fato queiram ser prósperas financeiramente. E eu quero ajudar vocês nisso. Tenho muito conhecimento e caminhos para isso, né? Mas se vocês não entenderem o propósito, mano, nem vem amanhã, nem participa, tá? Nem participa. Eu preciso de pessoas que entendam o propósito e que queiram viver esse propósito. Zero, eu não entendi, mas eu quero entender, me ajuda. Te ajudo, cara. Te ajudo sim.
Eliezer, eu tenho uma vida limitada, cara, eu tenho uma vida escassa. Eu quero que você entenda isso aqui, ó, quando a gente fala de escassez. Tá? Amanhã nós vamos falar de exponencialidade de Deus, mas eu quero que você entenda isso aqui, ó. As 7 mentalidades que existem. E não são mentalidades que são sequenciais. Tá? Primeira coisa que eu quero que você entenda, que pobreza não é não ter. Não é não ter dinheiro. Você não é pobre porque você não tem dinheiro. A pobreza no original, ela significa improdutividade. Se você não for capaz de produzir nada, aí sim você é pobre. Agora, se você é capaz de produzir, você não é pobre. Porque pobreza é improdutividade. Jesus disse, os pobres sempre estarão convosco. Sabe por quê? Porque ele sempre soube que haveriam junto de nós pessoas improdutivas. E é nas improdutivas que nós temos que agir. Por que a Bíblia vai falar que a verdadeira religião é cuidar dos órfãos e das viúvas? Porque naquela época, viúva não trabalhava. Porque naquela época, criança não ganhava dinheiro. Eles precisavam de outras pessoas para cuidarem deles. Eles eram improdutivos. Pobreza não é não ter. Pobreza é ser improdutivo. Por isso que a Bíblia vai falar de pobreza espiritual. Pessoas que não produzem nada no espírito. E riqueza espiritual. Pessoas que produzem muito no espírito. Qual é a outra mentalidade, Eliezer? Escassez. O que é o escasso, Eliezer? Muitas vezes eu conheço pessoas com dinheiro escassas. Recentemente eu conheci um homem, dono de mais de 100 imóveis na região do Vale dos Sinos. O cara é tão escasso que quando ele viaja para visitar os filhos em Miami, ele leva rabo quente, nissim e miojo na mala. Para vocês terem uma ideia. Escasso. Sabe por quê? Porque o escasso é egoísta. Escasso é o egoísta. Ele só quer saber para ele, só pensa nele. Sabe, ele ganha dinheiro, mas é para ele, para guardar dele. Ele passa muitas vezes necessidade, mas ele quer ter dinheiro lá. Sabe por quê? Porque ele é escasso. As pessoas estão presas. Esses dias, gente, e aí entra uma coisa assim, ó, por que a Cristão que Investe nasceu? Tem muito youtuber, tem muito conteúdo de finanças na internet, tem. E todo mundo endeusa um cara chamado... E eu admirava esse cara até saber o que eu soube há uns 2 anos atrás. Que é o Luiz Barsi, o maior investidor da Bolsa. O cara, no ano de 2021, ele ganhava R$1.040 por dia. Esse ano que passou, 2022, ele começou a ganhar R$1.100 e poucos mil por dia. É o cara que é um bilionário, o cara que mais fatura. E ele não gasta mais do que 10 ou 15 mil por mês é o custo de vida dele. É baratinho, é pouquinho. Só que o que ele faz com todo o dinheiro que ele ganha? Ele busca ganhar mais dinheiro. Ele só pensa nele, ele só é escasso. E eu tenho um temor, sabe? E eu oro a Deus, porque esses caras são referência para muito crente que está querendo investir hoje. Gente que só pensa no dinheiro e só querem saber de mais dinheiro. Eles não são prósperos, eles são escassos. Porque tem gente que é tão pobre, tão escasso, que só a única coisa que tem é dinheiro. Qual é o outro tipo, Eliezer? Mentalidade de sobrevivência. Essa é a característica do maior pobre que a gente vê hoje em dia, o cara que sobrevive. Mas tem uma característica interessante no pobre. Qual? O pobre não tem ruim, cara. Né? Esse sobrevivente não tem ruim. Eu lembro que teve eu moro em Porto Alegre e congrego em Campo Bom, numa igreja em Campo Bom. E teve a inundação ali na região do Canudos, no norte ali da Sapiranga também, né? Mas no Canudos onde a gente foi ajudar. A gente foi ajudar algumas famílias. Cara, mano, meus queridos, a gente chegou numa casa. Eu tô num estúdio aqui. Deixa eu ver. Deve ter uns 3 por 6 metros de largura aqui. Então a gente tem 18 metros quadrados aqui. A casa desse senhor que a gente teve lá era desse tamanho, mais um banheiro, né? E mais um banheiro. É isso. Era ele e a esposa nessa casa. Mas como os vizinhos perderam as casas, ficaram inundados, ele botou dentro da casa dele. Ele botou 4 famílias morar lá dentro com eles. Num espaço de 18 metros quadrados, eu não sei como. Eu sei que a gente levou cesta básica, roupa lá, e cara, eu olhei para aquele cara e eu fiquei constrangido. Porque muitas vezes a gente tem condições e a gente não tem esse coração do sobrevivente. O pobre, cara, ele sempre dá um jeito de ajudar o outro, né? Ele só não se ajuda, ele só não se desenvolve, mas ele está sempre pronto para ajudar o outro, né? E eu olhei para aquele senhor e disse, o senhor é o herói. Darcy, se eu não me engano era o nome dele. Meus parabéns.
né? E a gente levou as cestas básicas e tudo mais, né? Conseguiram doar barracas para eles, para 2 famílias dormirem nas barracas. Era ele, a esposa, 4 famílias, 8, acho que tinha mais umas 15 pessoas lá, dormindo naquela casinha. Então esse é o sobrevivente. É o cara que está na corrida dos ratos, é o cara que está na escassez, é autônomo. Ele é o sobrevivente, mentalidade de sobrevivência. Depois, Eliseu, qual é a outra mentalidade? De conformidade. Aquele cara que já ganha bem, mano, que já tá dando uma capacidade boa para a família e tal, mas ele não... Tá bom, sabe? Ah, tá bom, não, tá aqui, tá legal, sabe? Tá de boa. A Bíblia tem um nome para esse cara, chama ele de morno. A Bíblia chama o cara que tem uma mente de conformidade de morno. É o morno. Felizmente. E nós temos aqui o cara que tem a mentalidade de crescimento. Ele pode até estar vivendo no meio da sobrevivência, tal, mas ele quer crescer. E aí ele entendeu, ele ativou dentro dele. E ele não quer viver mais o que ele está vivendo, ele quer mudar essa realidade e ir para um outro patamar. Esse cara está em uma mentalidade de crescimento. Ele pode ainda não ter riqueza, mas ele vai ter. Porque já está vivendo, ele já visualizou, Deus já deu a fé. Porque visualizar é ter fé. É o firme fundamento das coisas que eu creio, mas que eu não vi ainda. E a Bíblia diz assim, que sem fé é impossível agradar a Deus. E esse cara está entendendo que ele está vivendo um novo tempo. Fechou um ciclo e iniciou outro. Ele vai viver de uma forma diferente. Esse cara tem a mentalidade de crescimento. E depois, Eliseu, qual é o outro? O outro é o de transbordo. Mentalidade de transbordo, de transbordar. E tem tanto para ele que ele já está transbordando na vida de 5 pessoas a mais. E ele desenvolveu tanto e está crescendo que ele está abençoando a vida de 10 pessoas a mais. Tem um cara aqui na sala, não vou dizer quem, ele não precisa disso ainda, mas ele abençoa a vida de mais de 100 pessoas. Está aqui na sala. A vida dele abençoa a vida de mais de 100 pessoas. Eu estava orando a Deus e estava dizendo assim, Deus, me ajuda a ter esse coração que aquele cara tem. Porque quando eu conversei com ele, eu vi que o coração dele é um coração gigante. E ele abençoa a vida de 100 homens, mulheres. Aqui na sala. Graças a Deus, agora Deus nos permitiu se conhecer, se tornou um aluno mentorado nosso. Porque se a gente ativar ele para até onde ele pode entender, de 100 vai em 1000 rapidinho. Vocês estão entendendo? Tem alguns projetos que eu ajudo, um dos que eu mais amo, e se vocês quiserem conhecer, a gente vai precisar para o mês que vem, é um projeto na África. Eu abençoo lá, não falo isso para minha vanglória, gente. São mais de 200 crianças que nós abençoamos lá. Você pode, com R$50 por mês, você pode adotar uma criança lá na África. Você vai garantir a ração básica dela da manhã, a ração básica do meio-dia e uma ração básica à noite, para ela ter uma comida melhor, saber que ela vai ter o que comer. Porque o nível de inanição lá é muito grande. Se tudo der certo, ainda esse ano, até o final do ano, pode ser que a gente vá passar 15 dias lá. Mas assim, transborde. Mas nessas que eu falei para vocês que tem a ver com Deus, não se esqueça de uma coisa, uma mentalidade de pessoas que desfrutam também. Porque se desfrutar fosse fácil, não seria um mandamento. Deus instituiu para que homens e mulheres desfrutassem como mandamento. Trabalha 6, mas desfruta no 7º. Porque Deus não é homem para se cansar. Então ele não descansou sentado num sofá, vendo televisão, não, ele desfrutou. Entenda que descanso não é estar parado, descanso é estar desfrutando com o filho, com a esposa, com o esposo, nos pés do Senhor. Essa primeira parte da mentoria, tá? Ela é muito importante, porque é daqui para diante é que eu vou compartilhar os conhecimentos que vocês querem saber, tá? Então, amanhã a gente começa. Amanhã eu vou ensinar para vocês a exponencialidade de Deus, tá? Eu acredito que em 3, 5 ou 7 anos, tá? Você pode ganhar o seu 1 milhão, seu primeiro milhão. Em 3, 5 ou 7 anos. Dá para chegar no seu primeiro milhão. Tá bom? Em 3, 5 ou 7 anos dá para chegar no primeiro milhão. Quem ficar até o final agora, a gente vai fazer uma oração agora. Tá? Porque eu quero saber quem acredita que merece
Quem acredita aqui, que está aqui, que acredita que merece, da parte de Deus? Até antes, Reginaldo. Agora a gente vai viver uma janela de oportunidade que pode bater realmente em um ano e meio. Tá? Acredito também nisso. Mas eu estou falando da regra, não da exceção. Da regra de Deus, né? Amanhã nós vamos falar dessa exponencialidade. Tá? E quais são as ferramentas para alcançar isso? Que daí tem a ver com a área financeira. Amanhã, aula de amanhã. Tá? Posso orar com você? Posso orar por você nesse momento? Porque eu fico muito feliz que você ficou até aqui. Abra sua câmera aí. Eu vou orar falando o nome de vocês, tá? E por isso eu gostaria de ver a câmera de vocês aberta para esse momento de oração. Tá certo? Se possível, tá? E o Jorge também vai bater uma foto ali de vocês. E nesse momento, gente, eu quero que vocês entendam que essa primeira aula da mentoria, ela é extremamente importante porque ela faz com que você entenda que se não tiver o propósito certo, mano, a Bíblia vai dizer que nos últimos dias a vinda do homem seria semelhante a um homem que quer dar uma festa. E nessa festa que ele quer dar, ele manda convidar. E as pessoas vão dizer assim, não posso porque eu vou casar, não posso participar da festa com ele, da alegria com ele. E aí vão em outras pessoas, não, cara, tu sabe o que acontece? Eu comprei uma junta de bois e eu preciso cuidar desses bois agora que eles estão começando a trabalhar. E ele vai em outra e diz, não, mas eu não posso participar dessa festa, sabe por quê? Porque eu comprei uma terra e eu não vou poder estar junto. Eu orei a Deus e disse, Senhor, o que tem de mais, né? Casar é propósito teu. Prosperar, comprar terra e comprar boi, significa prosperar, prosperidade é propósito teu. A Bíblia vai dizer que aquele homem se indignou e mandou que saísse nos valados e pegasse as pessoas mais pobres que tinham na época, mais miseráveis, mais necessitadas, mas que elas viessem participar daquele momento de alegria. Tem muita gente que está preocupada em ganhar dinheiro com os pés na terra e com os olhos na terra. Você pode pisar e deve pisar nessa terra diferente, mas você deve manter a sua mente no céu. Amém, Anderson? Amém. Vou orar por você, pode deixar. Então, não foi fácil destravar tudo que Deus já destravou na minha vida. Mas eu tenho certeza que na sua vida vai ser mais simples. Por quê? Porque tudo que nós precisamos é de alguém que carregue uma palavra e carregue um entendimento que muitas vezes nós não temos, para acessar aquilo que ainda nós não acessamos. Então, neste momento, eu peço que você feche os teus olhos. Eu quero orar com você nessa hora. Eu quero pedir para Deus trazer para a sua vida todo o entendimento que Deus tem derramado sobre a minha vida. Tá bom? Feche os teus olhos nesse momento. Galaxy, manda teu nome aqui, querido, que eu não consegui pegar, para mim saber qual que é o teu nome. E vamos orar nesse momento. Pai, em teu nome eu te louvo, Senhor, te glorifico e te exalto, porque tu és aquele que opera em nós muito mais do que nós imaginamos ou pensamos. Eu vinha hoje no carro e eu conversei com o Jorge, disse, Jorge, assim, atuação assim, assim, assado. E existe uma possibilidade de nós chegarmos em um lugar que eu nunca imaginei chegar, ter algo que eu nunca imaginei ter. Existe essa possibilidade, não sei se eu vou ter, mas existe. E ele olhou e disse assim, os sonhos de Deus são maiores do que os nossos, né, Eliseu? E eu disse assim, cara, os sonhos de Deus são os sonhos de Deus. E o sonho dele já está estabelecido lá no Gênesis. Se for assim, desse jeito que eu te falei, que impressiona os homens. A verdade é dizer que eu posso ter o que a gente vai poder ter, vai impressionar os homens, mas não vai impressionar Deus. Não é isso que impressiona Deus. Mas eu entendi o que ele quis dizer. E está tudo certo. Mas sabe o que impressiona Deus? Um coração quebrantado, contrito. Por quê? Porque Deus não despreza tudo que impressiona Ele. O que não impressiona, Deus despreza. Mas o que Deus não despreza é o que impressiona Ele. A Bíblia fala que Deus não despreza um coração quebrantado, um coração
quebrado na presença dele. Deus não despreza um coração assim. E neste momento eu quero orar pelo Andrés, pelo Alessandro, pelo Reginaldo, pelo Lisandre, pelo Gerson, pelo Marcelo, pelo Roger, pelo Rafael, pelo Gerson, pelo João Henrique, pelo Alessandro, pelo Adilson, pelo Nilson, pela Cristiane, pelo esposo dela, o Anderson, Gedivaldo, João, Roger Ribeiro, Rodrigo, Hugo Cássio, Roger, Cristóvão, meu amigo Francisco Nates, a Clarice. Quero orar pelo Jonathan, o Ricardo Bittencourt, o Alexandre Hanks, a Sheila Jardim, o Sandro, o Alexander Luiz Dumer, Nelson Souza, o meu irmão do Xiaomi ali, quero orar por ele, o Max Gonçalves, quero orar por ele, meu xará Elisier, a Cá, o Ricardo, Joel, o outro Xiaomi aqui, o meu mano do Poco M3, a Simone, o Fábio Antônio, o João, a Morgana Wust, a Jennifer, a Maria Elizabeth, o Juliano, a Camila, a Jocelane, pelos meus 2 amigos que estão aqui nesse estúdio, eu quero orar por eles. E mais do que tudo, pelo Diego Silveira de Oliveira. Boa, Diego. Eu quero que eles entendam o valor da mesa. Eu quero que eles entendam o valor do relacionamento. Servo não senta na mesa. Servo serve a mesa. Só senta na mesa quem é filho. Só conhece os planos do pai quem é filho. Só acessa o que Deus tem para ele nessa terra quem é filho. Quem ativou a identidade de filho. Quem entendeu que carrega algo do céu, um DNA divino na vida dele, que precisa exercer e acessar esse DNA o quanto antes. Sabe por quê? Porque tem pessoas que estão esperando você ativar, você crescer, você transbordar. Tem pessoas que ainda não desistiram da vida porque você não desistiu. Tem pessoas que ainda não desistiram de lutar porque você ainda não desistiu de lutar. Só que tem um detalhe, você está lutando sozinho, você está lutando sozinha, você não conseguiu acessar a Deus como Deus gostaria que você acessasse. Então, em nome de Jesus, eu oro para que os homens acessem e vivam o que Deus tem para eles. Que essas mulheres que estão me ouvindo, que estes homens que estão me ouvindo acessem o que Deus estabeleceu para eles. Para que eles vivam a vida nesta terra, nessa geração, com a mentalidade transformada, ativada e desbloqueada. Palavras tão comuns de se ouvir na internet, mas tão difíceis de se viver nos dias de hoje. Eu oro a Deus para que vocês, homens e mulheres aqui desta turma da Masterclass da virada, eu oro pela virada da mentalidade, eu oro por uma agitação na tua alma, eu oro para que Deus invada o teu quarto, que Deus invada onde você está nessa hora. E em nome de Jesus, se você está sobre alguma enfermidade, você seja curado, só para ver que Deus não está preocupado com isso. Você está, mas Ele não. Mas ainda Ele tem todo o poder e todo o controle nas suas mãos. E tendo todo o poder e todo o controle, Ele atende e prova que Ele continua sendo Deus. Ele continua sendo soberano. Ele continua sendo maravilhoso. Então, em nome de Jesus, que você entenda que na tua casa, no teu trabalho, na tua família, nos lugares aonde você tem andado, você precisa transbordar o que você tem carregado. Você precisa transbordar o que Deus tem dentro de você que está represado. Deus quer destravar isso. Eu só posso ativar em você porque eu carrego isso. Como você pode ser um homem mais ativado espiritualmente falando, e como que você pode ser mais próspero financeiramente. Mas isso tem uma característica: homens prósperos financeiramente, com o coração do que Deus tem, são homens e mulheres que carregam uma comunhão com Ele. Em nome de Jesus, se você não se sente merecedor, receba um batismo de merecimento agora. Em nome de Jesus, se você não se sente amado, receba o batismo de amor agora. Que
Que o Espírito Santo invada o teu quarto, a tua sala, a tua cozinha, o teu banheiro. Porque foi assim que o Senhor me encontrou há 5 anos atrás, atirado, dentro de casa, sozinho, me sentindo o lixo dessa terra. E eu senti o seu amor. Eu senti o seu amor. Em nome de Jesus. Se deixar, eu vou horas aqui com vocês, gente. Aleluia. Isso é só o começo. Amém. Amém, amém. Fiquei feliz demais. Estou feliz demais com vocês. Vou pedir que vocês, tá, para ganhar um livro, um e-book que eu quero dar de presente para vocês, vocês vão ter que mandar uma mensagem. Não, melhor. O Jorge vai postar a foto amanhã. Já postou não, né? Não. O Jorge vai postar a foto, tá? E aí vocês vão... Ele vai compartilhar com todo mundo amanhã. Quem comentar na foto sobre a aula de hoje vai ganhar um livro de presente meu, tá? Só quem comentar na foto lá no Instagram, tá? A gente precisa promover engajamento, né? Engajamento tem que vir através do compartilhamento de vocês. Tá bom? E todos os dias dessas lives eu vou dar um presente para vocês, para quem participar, ficar até o final e interagir. Tá bom? E saibam, todo o conhecimento que eu posso transbordar na vida de vocês só vai realmente fazer sentido e só vai alcançar o objetivo se vocês de fato entregarem e se derramarem na presença dele. Porque é isso que ele quer de vocês. É isso que ele espera de vocês. Tá? Teve alguém aqui que disse que quer tomar um café comigo. Cara, eu quero tomar um café com tanta gente, você não tem noção. Não tenho tempo. Tá difícil. Então, mas conecta nas mentorias aí que vai ficar mais fácil da gente se conhecer e se conectar. Tá? Que Deus te abençoe, Hugo, Jonathan, Roger, Gedivaldo, João. Deus abençoe todos vocês, tá? Que o Senhor conforte o coração de vocês. Um detalhe importante, tá? A gente tem um canal da Cristão que Investe. E lá tem, eu até vou compartilhar aqui, lá tem vários vídeos que a gente tem feito agora. O canal é novo, gente, começamos faz pouco tempo, mas tem vários vídeos lá dentro desse canal de entrevistas que eu fiz com homens de Deus, tá? Casais também vai sair, a gente já entrevistou, mas não foi ainda, mas vai ter casais também. E eu vou deixar aqui, enquanto a gente está se despedindo, tá, o nosso canal e a nossa última entrevista, que foi com o pastor Moisés, da Casa IGF. Esse cara foi o terceiro em comando do tráfico no estado, tá? Terceiro em comando do tráfico no estado. Hoje é um cara que era filho de crente, voltou para Jesus dentro de uma festa, numa balada. Quer dizer, o processo começou lá e é muito lindo que Deus fez. Então eu vou pedir que vocês acessem lá o nosso canal também, nos ajudem a divulgar, e a gente vai trazer conteúdo de muita relevância. Lá no canal, gente, por enquanto eu não vou falar de nada de negócio, investimento, tá? Porque investir, primeira coisa, no reino, na sua própria vida espiritual, relacionamento e a vida de entendimento da palavra. Então, homens comuns que hoje estão num nível espiritual muito forte, eu entrevistei um empresário, que esse empresário é o César Zanoni, dono da 7 Capital. Entrevistei ele, se tornou um amigo, tá indo para morar na Europa. Ele é um cara hoje que vive com 10% do que ganha, os outros 90% em prol do reino. Amém, Jonathan, amém, cara, amém, é isso aí. A partir de amanhã, a partir de agora já mudou, você entende que você merece, é isso aí, cara. E o César, ele hoje vive com 10% de tudo que a empresa fatura e os outros 90% em prol do reino. Tá? Uma empresa que fatura pouquinho por mês, na casa dos 10 milhões ali. Entendeu? São poucos, mas Deus tem me apresentado e eu tenho conectado com esses caras. Tá? E eu creio que a partir da Cristão que Investe, homens e mulheres chegarão nesse patamar aí. Tá certo? Então, gente, vou compartilhar com vocês aqui, os que quiserem ir acompanhando, amém. E daqui uns 5 minutinhos a gente já está fechando, tá? Ah, beleza, vou fazer isso. Já tenho... Ok. O Jorge já vai deixar para vocês. Mas vocês vão lá, né? Acessem o nosso canal ali, por favor. E se inscrevam, me ajudem, gente. Vamos... Coisa boa tem que ser compartilhada. Eu sempre digo isso. Coisa boa tem que ser compartilhada. Não pode ficar somente conosco. Cadê tu, Jorge?
Johnny. Vi ali, já vi. Não, já vi. Aqui. Tá. Benção. Obrigado, gente. Amanhã, então, 8 horas. Amanhã não vai ter atraso, tá? Hoje deu um probleminha, mas amanhã não vamos ter esse problema. Então, amanhã, 8 horas, todo mundo conectado para participar dessa aula aí, tá? O Instagram também, o pessoal vai compartilhar já a postagem. Daí você clica na postagem e vai pro Instagram. A postagem vai estar no WhatsApp de vocês amanhã. Tá bom? Amém? Muito obrigado. O que vocês acharam dessa aula? Coloquem aqui para nós os testemunhos e fiquem com Deus. Até amanhã, gente. Beijo!